Medicina na Argentina. 2 irmãos saem de Teresópolis e vão pra Argentina. Se esse assunto te interessa, à frente podcast. Fala galera, tudo bem? O episódio de hoje a gente vai escutar 2 histórias incríveis de 2 jovens que largaram tudo no interior de Teresópolis para se arriscar num outro país, num país vizinho, para estudar, para fazer faculdade de medicina. Teve várias intercorrências nesse caminho, mas nós vamos escutar essa história de fé, superação e determinação desses 2 irmãos que são maravilhosos, que a gente se conhece há muito tempo. Para mim é uma honra tê-los aqui. Eu estou muito feliz de tê-los aqui, os convidados Marlon e Warley. Maurício. Sejam bem-vindos, tamo junto, vamos escutar um pouco dessa história incrível desses 2 jovens, que eram jovens, né? Agora tá tudo velho já, cansado. Não. A carcaça dos amigos, já moraram na Marizia. Zerado, pô, renovado. E agora vão contar a história deles aí pra gente escutar, sejam muito bem-vindos, pra mim é uma honra ter vocês aqui como convidados. A gente já tentei, né? Falei, cara, preciso chamar esses caras pra ir lá, mas o tempo não dá, vocês estavam fora. Sejam bem-vindos. Prazer estar aqui com o Maurílio, nosso amigo aí, de longa data. E nada, é isso. Seu nome? Maurílio. Eu sou Warley Branco, 35 anos, muito bem casado com a Paula, que tá ali. Paulinha tá ali. Entendeu? Mais linda desse mundo. E sou médico, mas antes disso fui fisioterapeuta, entre outras coisas. E estudei na Argentina. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Vai, meu irmão. Eu sou o Marlon, tenho 28 anos, sou casado também com a Lohane. Me formei como médico na Argentina. E além disso, sou músico, gosto de treinar um pouco, faixa preta de jiu-jitsu. Que isso, os caras são polivalentes, meu amigo. Se eles perderem na medicina, eles ganham no soco na hora do negócio lá, do mistério dos médicos lá. Mas eu conheci esses caras dentro da igreja. Assim que eu me converti, eu me converti na Filadélfia, na igreja de Filadélfia, né, do pastor Guraci. E eu conheci esses 2 jovens. Na época, eu converti em 2014. Então tem aí 11 anos. Acabado de chegar lá. 11 anos já. 11 anos. Esses caras tudo criança ainda, que eu tenho 37. A gente entrou lá junto, então. Junto, na mesma época. Chegamos em 2014, mais ou menos. Na mesma época, é verdade. Criança. Ele com o baixo lá embaixo, assim, ó, tocando os instrumentos, com 2 metros de comprimento, os braços pareciam um bonecão do posto. Baixo maior que eu. Porque não dá pra ver que a gente tá sentado, mas nós somos um pouco desprovidos de altura, tá? Não que isso seja um problema, mas fiquem cientes. Nascido e criado, pra vocês entenderem, acho legal eles falarem disso, a gente conversou disso um pouco antes. Pra vocês entenderem, não é, na verdade, são de Teresópolis, mas são do interior de Teresópolis, né? Sob uma criação de uma mentalidade, de um ambiente onde as pessoas, elas não têm desejo de crescimento, não têm desejo de ambição, de ter uma vida melhor, de mudarem de vida. São poucos que saem do interior da cidade, né? Principalmente quando vocês saíram. Eu sei que eu trabalho lá hoje e a realidade lá, de fato, é uma mentalidade muito escassa, muito limitada. Você até usou uma analogia que eu achei legal, né? Lá o pessoal tem dinheiro no colchão e anda de Fusca, né? Exatamente. Pra comprar uma Ferrari, mas o dinheiro tá debaixo do colchão. Mas eu acho legal vocês falarem disso, eu acho interessante. E escolheram mudar de vida. E a mudança de vida não foi apenas mudar de vida daqui, do centro, e ir pro interior, pro centro. Foram mudar de país para arriscar algo completamente desafiador. Da onde saiu esse desejo do coração de vocês, de sair do interior de Teresópolis, né? Que eu acho legal vocês falarem disso, da infância de vocês um pouco, e sair para a Argentina para estudar. Eu falo primeiro que quem puxou o trem fui eu, né? Uhum. Eu tinha me formado já em fisioterapia. Assim, eu nunca pensei em trabalhar na área da saúde, não. Não é que eu tinha um sonho de ser médico, nada disso, não. Ocorreu uma oportunidade de estudar, de fazer alguma faculdade. Na época, essa oportunidade era de fazer alguma faculdade em Além Paraíba, a princípio. Uhum. Eu comecei fisioterapia em Além Paraíba, no meio do caminho eu gostei e decidi que o curso lá não era tão bom a qualidade. Eu sempre pensei muito nisso. Cara, não adianta eu estudar uma parada que a qualidade é ruim, eu quero ser bom naquilo que eu me proponho a fazer. Aí eu decidi transferir para a Unifeso, terminei na Unifeso e comecei a trabalhar aqui. Nesse meio tempo surgiu o desejo de fazer medicina. Mas financeiramente é impossível para nós.
Apesar de nós não éramos de uma família, nunca fomos de uma família humilde. Nunca passamos necessidade, nada disso. Mas nós nunca sobrou dinheiro lá em casa pra falar assim, ah, não, pô, meu pai ganha 50 mil reais por mês, vamos fazer medicina aqui no Brasil. Nunca foi assim. Então, era impossível. Eu fazer medicina, muito menos os dois, financeiramente. E Se nesse pra meio... um já era difícil, pra dois era impossível, né? Impossível. É. E não ocorreu oportunidade e eu substituí uma conhecida minha, ela foi pra Argentina fazer medicina. E eu substituí ela no Hospital São José, porque abriu uma vaga e eu entrei. Nesse meio tempo Como fisioterapeuta, né? Exatamente. Nesse meio tempo eu peguei amizade com ela e ela começou, a Alessandra é o nome dela. Te agradeço muito a Alessandra por isso. Arley, vem pra cá, cara, tu tem vontade de fazer medicina, tu vai gostar, tal, é bom. Isso em 2000, eu me formei em fisioterapia em 2014, dezembro de 2014, e isso mais ou menos meados de 2015, outubro de 2015. Aí plantou a semente no meu coração. Aí quando foi início de 2016, comecinho do ano, eu já tinha juntado um dinheiro como fisioterapeuta, tal. Comecei a alimentar essa vontade e decidi. Falei, cara, fui conversar com meu pai, com a minha mãe, e falei, cara, eu vou pra Argentina fazer medicina. Aí a gente tinha feito mais ou menos um projeto de, olha, eu vou gastar tantos reais por mês, isso nos 6 anos vai dar tanto. E falei com meu pai, falei, cara, eu tenho dinheiro pra me sustentar por 3 anos. Vou vender um rim aí pra pagar a outra metade. Eu tenho dinheiro pra me sustentar por uns 3 anos. Se o senhor falar que me sustenta, que me mantém ajuda, né? os outros anos, eu vou. E na verdade, eu achava que o mais difícil ia ser meu pai falar isso. Porque meu pai sempre foi um cara muito controlado com dinheiro, de gastos. E ele falou, tá bom. Aí sabe quando tu fica assim? Sabe que ia ser tão fácil? Sim. Aí... Mas também tinha um relacionamento, vocês tinham um relacionamento Tinha. muito saudável com a família bom. de você, teu pai e tua mãe, né? Aí, nessa conversa, entra o Marlon, que fazia engenharia. Nesse momento, o Marlon fazia engenharia. Agora Vai, Marlon. Eu, assim, desde criança eu falava que ia fazer medicina sem nenhum motivo. Só, que Só por falar, entendeu? Não conhecia nenhum médico, não tinha nenhum médico na família, ninguém na área da saúde. Na nossa família não tem ninguém com ensino superior, a não ser a gente. Por parte de pai, na parte da minha mãe, agora tem Vocês são minha os primeiros, tia. né? Somos os primeiros. a gente tem uma tia que é... A minha tia é advogada. Antes de vocês, né? Só. É. Sim. E minha prima Lohane, ela é administradora. Aí, muito difícil. Meu irmão, no começo, Fala um pouco da realidade de vocês lá, Marlon. De onde vocês vieram? Qual cidade, bairro que vocês eram em Nós Teresópolis? somos do Pião. Vila Vila do do Pião é um quinto distrito de Sapucaia. Que nem é Teresópolis, na verdade, né? Ah, tem uma briga. Tem uma né? briga de São José, São José, Teresópolis, exatamente, Sapucaia. Sim. Cada um tem um pedaço. Aham. A gente foi nascido e criado lá, meus pais também. Estudamos sempre escola pública, Sim. sempre até quinta série, depois fui para Alcino. Escolas muito boas, inclusive. Estudei ensino médio lá no Pião, assim que surgiu o colégio lá. E no terceiro ano vim para cá, pro Higino da Silveira. Pra cidade, né? É. Mas assim, a gente demorou, pelo menos eu não posso dizer que eu não tive oportunidade, né? Eu tive oportunidade de estudar, acho que qualquer um... Seria muito difícil Foi eu, a melhor. vida toda na porque, na escola verdade, pública a galera- entrar na federal aqui. E a galera da roça lá do interior, a galera nova começa em lavoura, trabalhar cedo. É. A galera não tem essa cultura de estudar, né, cara? É uma Eu galera- cansei de brigar com meu pai pra ir trabalhar com ele no Olha. Ceasa. Quando eu Sim. fiz 15, 16 anos, eu não quero trabalhar. E eles De água sempre quente ali, né? insistiram no Ceasa do Rio. Do Ele Rio, Ah, do ia Rio, pra- porque ele né? levava Ah. verdura pro Rio. E ele tá. sempre insistia, não, você vai estudar. Não, quero trabalhar. Não, você vai estudar. Acabou Que bom que teu pai empurrou vocês pro ensino. né? Eu agradeço muito isso porque hoje eu vejo que realmente foi o melhor caminho. Naquela Sim. época eu não tinha... Criança, né? É. Um adolescente. Aí... Tá, a gente foi nascido e criado lá, estudamos escola pública, eu sempre quis fazer medicina, meu irmão matou meu sonho. Naquela época falou, é impossível, cara, tu não consegue passar. Tu não- Chamou de burro cara, na tora, né? Não é isso, é porque, assim, não tinha como. Eu ia pra escola, não tinha aula de química. É muito discrepante, de pô, o física, ensino público do privado. Quem fala que não é, tá mentindo pra mentiroso. Pra, É ser muito... pra agradar alguém, né? É, E ou eu não pra era o mais hypar. É muito estudioso discrepante. também pra entrar na faculdade, assim. Aí, depois quando... Você diz uma faculdade federal, tá falando, né? Que era a única possibilidade que a gente tinha de fazer era uma federal De ou graça, passar né, pelo... teoricamente. Isso. De graça, De sem graça não, que a pagar. gente paga, né? Porque paga pra caramba, Pô. inclusive.
Aí... Vocês estão vendo hoje, né? Como é que é? Nossa, cara. Nem Pra me existir fala o de assim. graça, tem alguém que tá pagando, galera. Não existe nada de graça no nosso país. Pra existir o SUS, pra existir o sistema de público, alguém tá pagando essa conta. Quem não conhece tal do imposto de renda não sabe como é bom ser ignorante. Cara, Excelente frase. Rapaz, Enquanto eu trabalhei na Argentina, eu reclamava do imposto. Depois que eu vim pra cá, a gente paga o é dobro do imposto. doído. O imposto de renda bate machucando. É, e vocês recebem dinheiro muitas vezes de hospital, essas coisas vêm descontado em folha, né? É descontado da fonte, né? É, Na hora. Já cai, Já já vê. vê. Já vê com a fatia cortada. Tu faz a nota fiscal, já aparece quanto que vai descontar. Tu já fala assim, caramba. É, então, na verdade, o que é de graça não existe, né? Alguém tá Existe, pagando não. essa conta. A Continua, meu gente irmão. paga. Fala, meu. Aí eu era muito bom em matemática e física, entrei em engenharia. Aqui na Unifes, foi a primeira turma. Aí no segundo ano Mas de qual foi a engenharia, intenção de fazer engenharia? Só porque era a única eu tinha possibilidade que estudar, tinha que fazer alguma coisa. Entendi. Eu Era não uma conseguiria possibilidade, fazer né? medicina, Entrei pra engenharia porque eu era bom, realmente era bom em matemática, gostava de física. Aí entrei em engenharia. Gostei muito, inclusive. No segundo ano, quando eu tava no terceiro período, o Arley descobriu lá da Argentina, aí começou a falar que ia pra lá. Ele não me contou no começo, não, ele só contou pra minha mãe e meu pai. Aí eu comecei a escutar conversa de corredor. Ó, tem alguém me traindo nessa família. É verdade aí, cara. Tem um Júlio na minha Meu casa. próprio irmão. Aí, que história é essa aí, cara? Me conta esse negócio aí. Pegou, me falou como era, comecei a pesquisar. Irmão mais novo também, né? É. Muito novo. Tu Ele tinha era 20? daqueles irmãos mais Tinha velhos que, quanto? 20 que eu anos, não né? deixava andar com ele, não. Tu tinha 20 anos. Eu tinha 18. Quando a gente foi? Não, quando a gente foi? 19. Quando começou a especular, tinha 18. Tinha 19. 19, porque É, pô, não foi em novinho. 2016. É, novinho. Não, aí Não. eu tinha 18. Isso, 2016. Eu fui com 19, a gente foi em 2017. É, então, vocês começaram a ser organizados, tinha 18, pô. É, exatamente. Novinho. Né? Verdade. Eu tinha acabado de entrar na faculdade. Sim. Aí fiz as contas, eu vi que o que meu pai gastava aqui pagando engenharia era mais ou menos o que eu gastaria lá pra fazer medicina. Pode falar valor, assim, né? Pra mais ou menos quanto é que era, pra galera ter uma noção. Na época, Lá? quanto é que era, é. Na O época, custo mensal de vida lá na época. nós vivíamos com R$2.000 os dois. R$1.000 Na pra época. cada um. R$1.000 pra cada um. É, o custo É, da depois a gente faculdade fala da aqui. faculdade pra pessoa entender É, como que a gente... a parada, o contexto, Depois a gente sim. fala A da gente fazia faculdade. na pública. Isso, a gente fazia Sim. na pública, Mas não pagava assim, a faculdade. R$2.000, É, tudo que a gente comprava era na promoção. A gente já saiu do supermercado com 40 rolos de papel. cara, nós por vários meses, almoço e jantar era macarrão com salsicha, Sim. de segunda a sexta. Meu Deus. Aí no sábado... Pensa que carboidrato era mato No também. sábado, porque eu engordei, pô. Nos sábados, nós pegamos uma promoção de carne de hambúrguer, lembra? Do Carrefour. Aí comprava, tipo assim, 100 carne de hambúrguer. Aí comia. E no domingo comia um bife, alguma coisa assim, mas... Era um evento, né? Esquece. Um Porque evento, o dinheiro é. era a conta, pô. O dinheiro era a conta. Mas a gente vai falar disso aí, vai, segue falando. Aí você fez a conta e falou, cara, eu acho que dá pra mim também. Porque você já gastava o teu custo de vida, já tinha aqui por causa da festa, essas coisas, né? Exatamente. O que eu gastava aqui fazendo engenharia, eu iria pra lá. Hoje a realidade é bem diferente. É, mudou, né? É. Aí, conversei com meu pai também. Pai, posso ir? Mas tu já fez 1 ano e meio, a gente vai perder, mas não é o que eu queria realmente. Eu queria medicina. Aí ele concordou. Sempre foi teu sonho, né? É. Assim, não era um sonho até porque antes eu não busquei efetivamente aquilo. Sim. Se fosse realmente um sonho, eu teria buscado mais. Até porque a gente tem bastante garra pra ir atrás das legal. coisas. Mas era um desejo que eu tinha. Fala isso olhando pra essa câmera aqui, ó. Fala assim, ó. Fala sobre isso de novo. Se o sonho da pessoa é um sonho de verdade, ela vai correr atrás. Achei legal você falar isso. É. Se fosse realmente meu sonho, assim, um sonho grande, eu teria corrido atrás, teria feito aqui. Sim. Tá? Essa é a realidade. Por mais que a gente não tenha tido acesso, eu reconheço que aqui tem os meios da gente fazer essa faculdade. Mas não era, assim, algo que eu tinha muita força pra fazer. Eu tinha Mas só quando um você quis desejo. Sim. Quando eu quis, eu fui. Exatamente. Na verdade, Mas eu tô falando, cara, que eu queria que ele falasse de novo. É porque as pessoas fazem sonham, Marlon. E na psicologia, na análise, eles chamam isso de real e imaginário, né? O que é real e imaginário? Aquilo que eu sonho, fazer faculdade de medicina. Mas qual é o real? Eu tenho que abrir mão de tudo aqui, morar em outro país, aprender a falar espanhol, essa realidade, passar perrengue. Esse é o real. As pessoas imaginam-se médico, mas sem fazer nada pra acontecer, como você falou, sem sair do lugar, sem sair da inércia. Quero ser faixa preta de jiu-jitsu, mas não começa na branca. Então não existe nada que é impossível. O impossível é uma questão de querer. Quando você quer, vocês hoje são provas vivas disso, que vocês eram no começo era um sonho. Era um possível. Nem era um sonho, na verdade, né? Era uma possibilidade, que eu acho que mais do Era que um sonho. talvez. É, exatamente. Inclusive, só pra comentar, ontem eu conversei isso com o Paula. Tá falando que tem gente que parece que quer ganhar dinheiro, quer ficar bem de vida, mas a única coisa que ela faz é jogar na Mega Sena.
E no Tigrinho. O cara não corre atrás, o cara não quer trabalhar, não quer começar do zero, não quer abrir uma loja e esperar aquilo dar certo, não. O cara quer, tipo assim, piscou o olho, tem 2 milhões na conta. Sim. Isso não acontece. Pô. Mas isso tem a ver com a sociedade em si, pelo menos no Brasil, cara, é muito ensinado sobre isso, né? Só tem como você sair de um lugar e ir pro outro se você fizer algo milagroso, né? Poucas pessoas te ensinam que existe um processo de crescimento, aquela de construção. ideia brilhante. Exatamente. Principalmente com isso aqui, né? E hoje, de fato, isso aqui deu essa possibilidade. O cara posta um vídeo hoje rebolando a bunda no TikTok, meu irmão, e amanhã ele tá rico. Exatamente. E, infelizmente, isso é ruim, porque as pessoas aprendem um caminho curto de crescimento, mas a parte mais difícil do sucesso não é chegar no sucesso, é se manter nele. E para se manter tem que ter estrutura emocional, psicológica, por dentro tem que estar bem construído, né? Senão você se perde, pô. Quando vem as coisas que o dinheiro e o poder traz, irmão, ele acaba contigo. Se você não tiver estrutura para lidar com isso, ele vai te destruir. Por isso tem um monte de gente rica que volta a ficar pobre. Exatamente. E tem um monte de gente que é rica, mas continua pobre. Porque riqueza não tem a ver com dinheiro. Riqueza, segundo a Bíblia, é ampla suficiência. É você ter suficiente para você e para suprir outros. Então, riqueza, na verdade, é você falar assim, tá, eu tenho, isso não muda quem eu sou. Tem gente que é rica, mas só tem dinheiro. E eu chamo pessoas de pobre, né? Eu falo que essas pessoas são tão pobres que só têm dinheiro. Né? Ter dinheiro não quer dizer que você é rico, né, cara? Tem gente que é pobre de dinheiro, mas é rico demais. Você senta o cara pra conversar, você fala, pô, é gostoso estar perto da pessoa. De trocar uma ideia, do cara te passar uma experiência. Pra mim, Maurílio, tá? A Bíblia, ela redefiniu os critérios de riqueza. Vocês, pra mim, são ricos, pô. E não tem a ver com dinheiro. Tá contando a história de vocês pra mim, pra alguém que tá vindo a gente, que vai ouvir essa história, vai falar, cara, isso é ser rico. É sonhar, é juntos como irmãos, fazer as coisas acontecerem e chegar daqui a pouco. Imagina, hoje talvez você nem pense nisso, né? Mas quando vocês tiverem filhos. Eu tenho 3 filhos, mano. Tu contar a tua história pro teu filho é muito bom, velho. Tu olhar pro teu filho e falar, filho, eu passei por isso. É muito bom, cara. Ele olha pra você e te vê como um herói, tá ligado? Ele olha pra você e fala, caraca, é maneiro. Isso é riqueza. É teu filho falar assim, é possível olhar pra vocês vão falar isso daqui a pouco, né? Vocês querem ter filhos? Quero. Quantos? Não quero muito não, cara. Tô nessa Okay. discussão ainda. Tá, Quantos? Quantidade. Paulinha, quantos filhos, Paulinha? Um só, pelo amor de Deus. Um filho não dá. Um filho é muito pouco. Tem que ter 3, varão. Não, tô brincando. Tem que ter quantos vocês quiserem. Mas o filho, vocês vão olhar pro teu filho e vai contar essa história, teu filho vai falar, vai ficar impressionado. Tenho certeza disso, que eu tenho filho hoje. Pô. Qualquer coisa que eu falo pro meu filho é tudo assim, ele fica me olhando assim, ó. Ele fica tudo me olhando assim, sabe? Tipo, aquela coisa que, meu Deus. Porque filho é uma folha em branco, cara. Tudo que você colocar nele vira verdade. Filho é uma folha em branco. O que você falar pra ele vai se tornar verdade dele, entendeu? Mas muito legal. E entraram no como diz o passarinho de aço. E fomos. Eu nem pensei muito. Eu só tive noção da realidade depois que eu cheguei lá. Passei a semana inteira chorando. A primeira semana lá foi doída. Como que foi os pais, cara? Tipo assim, essa parte de... Que eu acho interessante falar disso, esse cortar o cordão umbilical. Porque vocês eram apegadíssimos com os pais de vocês. Eu já tinha cortado, né? Porque quando eu transferi de... Mas aí, por ele 19. Quando eu transferi... Não, nem pela idade. Porque quando eu transferi a faculdade de Além Paraíba pra Teresópolis, meus pais moravam... nós morávamos no Peão. Sim. E aí eu decido vir pra Teresópolis, eu vim morar sozinho, entendeu? Estudar você aqui na Unifesp. Antes, né? Exatamente. Eu voltava pra casa no final de semana, Mas só. mesmo assim cortou, mas mesmo assim dava perto, né? Exatamente. Dava dor de barriga, eu tô, ó, peão. Eu acredito que pra eles foi... Eu acho que pra eles foi muito mais difícil que pra gente. Com certeza. Eu acredito que... Porque imagina, tu tem 2 filhos. Da hora pra tu pisca o olho, os 2 estão lá na Argentina. Cara, e teu pai não se imaginou, teu pai e tua mãe nunca se imaginaram, né, irmão? Ver vocês assim, né? Eu acredito que não. Entrar no avião e ir para outro país estudar. Eu acredito que não. Porque, inclusive, não é algo comum aqui, na nossa realidade. Vocês são os únicos que eu conheço. Porque aí voltando ao que nós conversamos anteriormente. A gente vem de uma realidade lá do peão, onde a minha geração, até a minha geração, são pouquíssimos os que fizeram curso superior. Até a minha geração. Sim. Em 2009, um conhecido nosso, infelizmente já faleceu, o vereador Marcelo Seixas, ele, não sei o que ele fez naquele momento, que ele fez um convênio que tinha um ônibus que levava estudantes universitários para Além Paraíba. E a partir daí, um monte de gente falou assim, se eu tenho um ônibus que me leva... Ele abriu a porta, né? Naquele momento, a faculdade era muito barato, alguns cursos em Além Paraíba. Eram muito baratos. Então, um monte de gente aproveitou para fazer. Hoje, nós temos amigos, eu tenho o Fábio, o Evandro, que são engenheiros, tem o Juan, que é
que é Mas da tua professor de geração- geografia da tua da geração minha pra geração frente, pra é. frente. O Juan, que é professor de geografia, o Maurício, que é enfermeiro. Várias pessoas começaram Sim. a fazer um curso universitário, porque até aquele momento ali, a nossa realidade era, eu vou estudar e depois a gente vê o que acontece. A maioria dos meus amigos trabalha na lavoura, cara, na roça. E lá é muito forte Entendeu? isso. A maioria dos meus amigos de infância. Entendeu? Um ou outro é mecânico, ou o cara tá trabalhando no Ceasa, tá relacionado ali à verdura. A grande É, maioria. o peão ele gira em torno disso, né? Exatamente. Dessas E coisas. deu um boom de gente pra fazer universidade. E, inclusive, a última vez que a gente foi lá no SEMP, que a gente conversou com a Laci, que é uma amiga nossa que é professora, ela falou comigo que tá voltando a mentalidade de não estudar. É. Ela falou conosco, ela falou, cara, ninguém quer estudar mais, tá todo mundo com essa mentalidade. Porque a mentalidade na roça, a realidade é, eu quero ter uma moto, eu quero ter uma motinha pra mim, agora é um carro, né? Eu quero ter uma moto ou um carro, com isso eu tenho sucesso. Lá você vê muito hoje, eu rodo muito lá nas lavouras, né? Pô, ontem eu rodei 4 horas lá dentro. É uma casa normal pra ruim, com um Corolla de 200 mil na garagem. Uma Hilux estacionada. Carro que vale 2 vezes mais a casa. Muito comum, muito comum. Muito comum. É uma realidade de passar uma imagem que eu tenho e não do que eu sou, né? Isso é uma realidade muito, muito comum. Não só no interior do peão, não. O interior os interiores de Teresópolis são basicamente assim. As pessoas querem... A casa pode estar caindo aos pedaços, sem reboco, mas se o carro tiver zero, com cheiro de couro de novo, eles estão satisfeitos, né? E vocês não se movem por isso, né? Vocês nunca se moveram por isso, Eu né? acho que lá realmente as pessoas vivem mais por aparência do que... Mais do que aqui Pelo na que são, cidade, né? né? Mas, assim, eu não sou contra a pessoa trabalhar na lavoura, Ceasa, nada Sim. disso. Não, Eu acho que o não, sucesso lógico que esteja não, né? vinculado a estudo, etc. Tem muita gente aí que não tem estudo nenhum e chegou longe. Mas lá, realmente, as pessoas têm uma mentalidade mais, assim, de não estudar, tá na lavoura, mas tá estudando, tá procurando agronomia, entender daquele processo ali. É ruim. Não dá. A maioria não quer. Sim. E nem julgo, pô, porque é a realidade que o cara Por tá que vocês inserido. entendem que essa realidade hoje a galera não quer mais estudar? Vocês que viveram esses dois extremos. É porque eu fui criado em cidade grande e é outra realidade, mas vocês que, tipo assim, pegaram esse começo de portas abertas pro universitário, pro estudo, e hoje vocês pegam as portas, continuam abertas, mas as pessoas não querem passar por ela. As pessoas lá começam a trabalhar muito cedo na lavoura. E, querendo ou não, a lavoura, ela dá dinheiro. Sim. Tá? Dependendo de onde você tá, do que você planta, etc. Dá dinheiro, aí você tem um contato com dinheiro muito jovem. Aquilo que a gente estava conversando, né? É uma pessoa de 15 anos, não tem noção nenhuma da vida. O cara pega Aí R$1.000 começa- na mão, fica doido. Milzão, Aí entra nessa, casa cedo, tá? Filhos cedo. 17, 18 Lá é anos muito já tá assim. casado. E aí depois chega no momento da vida que ele enxerga que deveria ter estudado, ter feito algo, Já mas não dá que mais já tempo. não dá mais tempo. Eu acho que você é limitado pelo tamanho do sonho que você tem, entendeu? Eu sempre tive o sonho de ter uma vida melhor. Eu sempre pensei, tipo assim, eu quero ter uma vida melhor e proporcionar para meus filhos, para quem vier, Sim. uma vida melhor do que a que eu tenho. Apesar da vida que nós tínhamos, nós não tínhamos uma vida ruim, entendeu? Nossa vida, não faltava as coisas lá em casa. A minha vida foi diferente da do Marlon. Porque até 2005 nós morávamos na roça. Meu pai plantava chuchu, plantava berinjela, eu tinha que ajudar ele, entendeu? O Marlon já pegou uma fase assim, de criança, adolescente, maiorzinho, já que meu pai já era comprador do Ceasa, então já não tinha aquele trabalho braçal de lavoura. Tu ralou a rapadura e aquele vai só pegou o doce, É, o doce de leite, né, mole? Ele já pegou açúcarzinho mole. Ele joga mas isso na calma. minha cara. Ele já pegou açúcar. Eu ralei mais que você, pô. Não, mas eu também não tô falando que eu me matava na roça, não, pô. Eu ajudava. O meu pai, ele não. Inclusive. Mas as realidades são diferentes. Inclusive nessa época que ele trabalhava na roça, que ele tinha lavoura, ele nunca exigiu que eu trabalhasse na lavoura. Ele falava, tu tem que estudar. Aí, óbvio, pô, no dia que eu tava à toa, que eu não tinha nada pra estudar, tinha que colher chuchu. Vamos pra lavoura colher chuchu. Sim. E não é que, não quero ir. Não, é gente de roça. É inegociável, né? Exatamente, vamos pra lavoura colher E a chuchu. palavra do teu pai, na época, ela falava assim, meu irmão, vamos colher chuchu. Não Nada, precisava falar esquece. mais nada. Meu pai me olhava, inclusive na igreja. Tipo assim, eu tava fazendo uma coisa, meu pai só fazia assim, ó. Já era, né? Acabou. Esquece. Tu já sabia que, filho, se era mais um ar que saísse da Mas você diz boca. que isso te fortaleceu como homem, cara? Com certeza. Essa realidade do pai, né? certeza. Essa autoridade paterna na tua vida, da Isso, tua mãe? bullying, tudo.
Acho que eu falo isso com o Paulo, eu falo, cara, pra mim falta... As crianças hoje em dia Passar uns bullyingzinhos, né? é frouxo, é muito verdade. solto, cara. Você não sabe ouvir um não. A criança é muito solta. Entendeu? Tu vê criança fazendo pirraça por qualquer coisa. A criança deve estar muito solta. Não tem uma noção de respeito. Sim. Isso é inclusive algo que a gente falou do jiu-jitsu, né? Por isso que eu acho que o jiu-jitsu tinha que ser obrigatório, porque aprende o respeito ao mais graduado, a pessoa que tem mais idade. É muito difícil tu ver uma criança hoje em dia pedir bênção pra um avô, pra um pai, levantar no ônibus pro mais idoso sentar. Os meus filhos são obrigatórios pedir bênção. Qualquer adulto. É muito difícil. Eu dou benção pra avó de Paula, pra avó da esposa. Eu chamo a avó da esposa do Marlon, eu chamo ela de vó. Eu aprendi a dar benção com a família da Jéssica, né? Eu nunca dei benção pra ninguém. Aí depois que eu entrei na família da Jéssica, eu comecei. Eu peço benção pro meu sogro e pra minha sogra, onde eu vou. Onde eles estejam, qualquer lugar eu penso. Eu aprendi isso de respeito. De respeito, cara. Hoje em dia a gente vê que se perdeu muito isso nessa geração. E essa formação de vocês, nessa realidade, como que foi esse processo todo de formação, dessa realidade que vocês passaram pra chegar num país... Teve o cordão umbilical cortado, literalmente, vamos botar agora geograficamente falando, né? O cordão umbilical. Você foi pra cidade, mas você estava perto. E de fato, cortar o cordão umbilical de uma forma assim, outro lugar, outra nação. E vocês, eu tenho certeza que a formação de vocês ajudou muito lá. Mas como que foi, irmão? O começo lá, Argentina. Pro Marlon lá do peão, sai do interior do peão pra ir pra Argentina. Aqui, baixei um aplicativo no celular, não vou aprender nada de espanhol, só vou ver isso aqui, espanhol é fácil. Cheguei lá, cara, não sabia pedir uma água. Nada. Do McDonald's? McDonald's Universal, vamos entrar. Entramos. Number one, fala inglês com espanhol. O quê? Não entendia nada que a gente falava. Ofereceram comida de graça lá pra gente. Depois de muitos anos que a gente... Se tocou, lembra aquela vez ofereceram comida de graça, a gente não sabia. Ele comeu hambúrguer com água, pô, no McDonald's. É hambúrguer com água. Porque ele queria suco. A mulher não entendeu. Ele, me dá uma água. Como é que é suco em espanhol? Jugo. É? Aí... E de fato, assim, o maior desafio num país novo é a língua, né? No começo, a língua, meu amigo, pega pra caramba, né? Foi. Eu tenho mais dificuldade com o espanhol do que o Arley. Ele pegou mais fácil. Aí foram os primeiros 7 dias ali que eu te falei, que a gente ficou só em casa, que foi aquele choque de realidade ali. Fiquei todo dia chorando. Vocês foram pra qual lugar da Argentina? Pra Rosário. Rosário. É. Eu fui na Argentina já também. É a terceira maior cidade da Argentina, é a cidade do Messi, fica na província de Santa Fé. Aí vocês já foram pra lá e já se internaram no quarto, porque também já era o que tinha que fazer, né? Não tinha jeito, né? Chegamos lá, cara, a gente tinha lugar na casa, tudo de longe, né? 3 quartos, nossa, a casa cabe umas 10 pessoas. Chegamos lá, não cabia isso tudo. Assim, de cara o plano financeiro já começou dando errado. Vocês queriam dividir, né? A gente queria dividir o máximo que desse. Sim. Pra poder mais diminuir barato. os custos, Exatamente. é claro. E aí já deu errado o primeiro... Já deu errado a primeira E como que é coisa. se virar homem na marra? Porque é virar homem na marra, né, irmão? Chegar lá e ter que resolver. Não tem cara, vai ligar pro teu pai? Pai, vem aqui resolver pra mim. Como é que é virar macho na marra lá? O verdadeiro ou tu faz, né? Não tem jeito, né? Não tem o que fazer. Se tu não fizer, ninguém vai fazer. Se não fizer, ninguém vai fazer. Assim, eu vou assim, sendo bem realista, eu acho que não teria... Eu acho que foi muito mais fácil pra nós o fato de estar os dois juntos. Com certeza. Não tem nem comparação. Porque, inclusive, nós vimos pessoas que foram sozinhas desistirem, assim, por coisas banais, porque eu não conseguia resolver as coisas. Gente que realmente entrou em depressão porque estava sozinho. Eu acredito que o fato de nós termos ido os dois fortaleceu muito, ajudou muito. Como é o pra relacionamento isso. de vocês dois? Como sempre foi? Desde a infância até... Sempre foi bom. A gente sempre foi muito amigo. Você é bem mais velho, né? Você tem 7 anos de diferença. Então... A gente sempre foi muito amigo. A gente nunca foi tipo assim, o Arley... Acho que o Marlon nunca teve assim, o Arley é meu melhor amigo. O Arley... Porque ele... Aí, como a idade era muito diferente... Ele era mais próximo das crianças da idade dele, né? Claro, sim. A gente sempre foi amigo, sempre se apoiou, sempre se ajudou. Você é como se fosse um pai pra ele, né? Um irmão mais velho, vamos dizer assim. Bem mais velho. Eu acho que eu sempre fui irmão mais Bem velho, mais velho, tá irmão bom. mais velho mesmo. Ainda que não pareça, eu sou o mais velho. Aí, Todo mundo. cara frustração. acabado, A né? frustração do Marley é que todo mundo pensa que ele é o mais velho. Pô, você não tá vendo? A câmera já diz, olha lá, o tamanho da Olha entrada aqui. que tem na avenida, Olha né? isso aqui, peraí. Olha isso aqui. Isso aqui é o charme, pô. Todo mundo vê que eu sou mais lindo, mas mais novo. Eu conquistei o Paulo foi nesse aqui, ó. Só fiz assim, ó. Chegou o cabelão pro lado, O né? quê? Esquece, né? Mas esse relacionamento, você falou, achei legal você falar, vocês não eram tão amigos, mas quando chegou lá, meu amigo. Não, aí era... Antes de ir pra lá, a gente já se aproximou mais. Depois que eu comecei a tocar
baixo. Aham. Que a gente começou a fazer as mesmas coisas, entendeu? Sim. Antes eu era uma criança, ele já era um adolescente. Depois Sim. eu fui virando um pré-adolescente, ele já era um adulto. Sim. Depois eu comecei a virar mais adulta. Aí E o a gente jiu-jitsu começou também a sempre emparelhar. junto, né? Mas o jiu-jitsu vocês treinavam juntos, né? Ah, a gente fazia tudo junto. Não, depois que a gente, quando eles vieram morar em Teresópolis, que nós voltamos a morar juntos, fazia tudo junto, porque Sim. ia na mesma igreja, trocava nas mesmas bandas. Aí o Marlon começou a fazer jiu-jitsu, aí eu comecei por causa dele, porque ele começou, me chamou, aí eu gostei, comecei também. Então a gente ia pro treino, ia pra academia, tava em casa. Então vocês começaram a viver de fato lá na Argentina, de fato como irmãos, como se fosse da mesma idade, vamos dizer assim. Exatamente. Que é a mesma aconteceu realidade, isso. mesmo período da faculdade, mesmo tudo igual, tudo junto. Então você, na verdade, acabou subindo, vamos dizer assim, né? O mesmo patamar de idade não ali. foi imediato, não. No Não começo, foi? assim, eu devo muito ao meu irmão, porque ele que resolvia tudo. Eu ainda me considerava uma cara. criança, velho. Mas você era uma criança. Pô. E, assim, no começo, ele resolveu a maioria das coisas. Mas depois a gente foi acabando, fomos emparelhando, porque não tinha como ele fazer a faculdade pra mim, né? Sim. Aí eu acabei... Teve que virar homem tendo de que verdade, virar- né? É. Como Óbvio, que foi pra você essa primeira semana? Fala pra gente deixar o Arley falar um pouco. Como é que foi a primeira semana pra você que você falou que pô, tu chorou? Como é que foi pra tu? Cara, porque tu só tem a noção quando chega lá, entendeu? Que eu tô a 3.000 quilômetros, se eu quiser ver minha mãe, meu pai, eu não consigo ver. Aqui a língua é diferente, não tô conseguindo me comunicar, pô, não tenho dinheiro pra nada, entendeu? Isso foi um choque de realidade muito grande pra mim. Aqui a gente nunca foi pobrinho, nunca faltou nada, nunca fomos humildes, mas também a gente nunca teve Nunca dinheiro foi. sobrando, né? Uhum. Queria comer um hambúrguer, dava pra comer um hambúrguer. Lá, assim, a realidade foi bem diferente. E aí eu comecei a imaginar, caramba, 6 anos aqui, cara, será que eu vou aguentar? Aí a gente foi tocando o barco. Vontade de desistir. Assim, deu, mas foi mínima. Sim. Porque eu colocar na cabeça, não, eu vim pra cá, cara, eu não vou desistir desse negócio, não. Sim. Mas se Acho que estivesse sozinho, a primeira talvez você não- vontade Não, se eu estivesse sozinho, eu não tinha nem acabado a faculdade, não. Entendi. Acho que não tinha completado, não. Tinha ficado uns 2 meses e voltado. Sim. Porque você tava com o teu irmão que acabou te dando um suporte absurdo, né? E a gente estudava junto, e a gente era competitivo, olhar, pô, ele já tá... Nem são, né? caramba, Jiu-jiteiro. ele já tá lá na frente, não, vou acompanhar. Vocês começaram no mesmo período? tudo Jiu-jitsu? junto. Não, A a faculdade? faculdade. Foi, pô. Foi? O jiu-jitsu também, né? Vocês começaram juntos. É. Tudo junto, uma semana de diferença. Entendi. Quem é mais melhor de bom? Ah, ele. Na época, né? Agora eu não sei, tô mais pesado. Ih, caraca, aí, mano. É igual andar de bicicleta. Não esquece, não. Fala pra ele, não é assim não, pô. Assim, não, já Me dei respeita, pô. Cansei de dar lição. Eu tenho meu valor. Cansei de mostrar. Marlon, Agora... Marlon é negocinho de birimbulo, de não É. sei o que, eu já sou mais raiz. Marlon tem um temperamento, só pelo temperamento dele, ele usa mais a cabeça. Eu sou mais raiz, Tu é eu sou mais- meu negócio é amassar. Passar a guarda atropelando, né? Massa, negócio rolo é compressor, amassar, né? Velocidade. Aquela guarda antiga, a barriga no umbigo e vai Exatamente. empurrando até o que... Mas ele é liso, tá? É. Rápido. É O rápido. negócio é o cara não respirar. É isso aí. Aí você fala, irmão, como é que foi a tua experiência quando saiu daqui e chegou lá? Ah, cara, tipo, eu acho que eu tenho, a princípio, a mesma sensação com o Marlon. A primeira semana foi muito difícil. Eu chorava direto. Eu nunca chorei, sempre chorava no banheiro, entendeu? Sou Que eu- macho, vou chorar no banheiro. Não, chorar porque na eu frente, pensava, eu também. tipo assim, pô, se Marlon. Eu sempre pensei assim, pô, se Marlon vê, porque eu sempre fui mais velho, eu já tinha outra formação, entendeu? Eu já tinha Já era outra. mais cascudo. Eu já tinha outra cabeça. Quando eu fui pra lá com 26 anos, pô, não fui com, o Marlon foi com 18. Sim. Então o Marlon, eu tive juventude. Tipo, eu saí, eu curti, o Marlon não fez isso. Então acho que eu sempre tinha na cabeça, cara, se eu não estudar, Marlon não vai estudar. Se eu não tiver focado, o Marlon não vai ficar focado. Aí eu acho que não foi um contrato assinado e escrito. Mas eu acho que na minha cabeça eu tinha um contrato Você tinha um moral, senso de responsabilidade um senso muito de grande, né? responsabilidade sobre o Marlon. Se tu fraqueja, ele para. Exatamente. E se ele desiste, eu acho que eu tinha desistido também. Sim. Entendeu? Porque na verdade dependia assim, se ele fraquejasse, se você estivesse de pé, ele ia permanecer. Exatamente. Agora, se tu fraqueja, ele fraqueja e vem embora. Eu sempre tive esse sentimento, tipo assim, pô, se eu fraquejar, o Marlon vai fraquejar. Então, inconscientemente, não é uma parada que eu pensava. Inconscientemente. E a primeira semana foi muito ruim, porque foi quando a gente teve um choque de realidade, não só de idioma, mas da cultura, de como era a faculdade. Porque pra nós, venderam uma... Isso é algo que vendem pra todo mundo. Vendem uma faculdade de graça. Seja vida e médico, na Argentina. Na Argentina, no Paraguai, na Bolívia. Isso é o que vendem. Porque as assessorias que resolvem as coisas pra estudar lá, elas são empresa, cara. São comércio. Então eles vendem isso. Venha pra medicina e você vai ser médico. Mas qual é a realidade? Não é assim, cara. Entendeu? Primeiro, questão cultural, entendeu? E isso porque eu tô falando da Argentina, que é bem parecido com o Brasil. Sim. Muito completo, é muito diferente, cara.
muito diferente. A comida, o jeito. Na verdade, quem escuta e ouve falar acha que é parecido. Mas na verdade, quando você vai a fundo, não tem nada a ver. Não, é igual o espanhol. Todo mundo acha que o espanhol é um portunhol, cara. Mas Nada a ver. você lembra quando eu fui pra Colômbia? Vocês estavam na Filadélfia, que eu fui pra Colômbia no congresso? Irmão, eu cheguei lá, mano, fui pedir um táxi, mano. Pô, cheguei no taxista e meu sogro não fala em português, que dirá espanhol. Aí meu sogro foi me zoar, assim, pediu uma parada. Irmão, me deu uma crise de riso dentro do táxi, eu não consegui falar com o cara, pô. Eu tentando desenrolar, falar. Aí o que eu fiz? A gente não é burro, né? Peguei a internet, o Google e botei o endereço do hotel. E só mostrei o endereço pro cara. Não consegui nem falar, pô. Mostrei o endereço pro cara. Irmão, a gente ficou lá 4, 5 dias. Nós tomamos uma coça, velho. Mas cara. Só que eu saí de lá também, no 5º dia já tava desenrolando. Porque aí a sua necessidade básica, tu se vira, né? Exatamente. Se tu for uma cidade mais turística... Que eu fui com o nosso caso. Eles também falam um portunhol. Vocês foram lá pro meio do Se negócio. tu for pra Buenos Aires, tu se vira. Porque eles estão acostumados com o brasileiro e eles têm boa vontade. Porque eles vivem daquilo. Eles vivem daquilo. Agora, por exemplo, o Rosário já estava saturado de brasileiro. Então, além de não ser um lugar turístico e de ter essa boa vontade de entender o estrangeiro, você tinha, por outro lado, a xenofobia de que, tipo assim, pô, o que tu tá fazendo aqui? Tinha muito isso lá, cara. Muita coisa. Tipo assim, eu particularmente nunca sofri xenofobia de alguém falar, volta pro teu país, alguma coisa disso. Mas eu tenho muitos conhecidos que sofreram isso. Sim. De racismo, entendeu? Porque é uma cultura diferente, entendeu? Sim. A pessoa, eles entendem o racismo, tudo isso de uma forma diferente, que não deixa de ser racismo, mas eles entendem de uma forma diferente que é cultural deles. Mas... Eles são menos mimizentos, né? Vamos dizer assim. O latino, ele é mais casca grossa, né, mano? Eles são mais embaçados. Eles são diferentes, cara. O argentino é diferente. O argentino, ele é mais rústico, ele é mais... Exatamente. É mais difícil fazer amizade com um argentino. Sim. Só que tem uma coisa. Se tu fez amizade com um argentino, esse cara dá a vida por você. São leais, né? O cara dá a vida. Que tu precisar de ajuda, ele vai te ajudar. Entendeu? Inclusive, eu vim embora tem 1 mês e pouco, 2 meses. Até hoje o pessoal manda mensagem, pergunta como é que tá. Eles ficam teu amigo de verdade. Sim. E como foi o primeiro ano de vocês lá? Foi difícil porque foi o ano de adaptação, né? Nós fomos sem falar espanhol. Zero, né? Zero. Eu achei isso interessante. Nós não fizemos curso, não fizemos nada. Nós chegamos lá, nossa cabeça era, lá a gente vai procurar um curso, a gente vai... Inclusive, eu não sei, nós praticamente não tivemos amigos brasileiros até o 2º ano. Tirando 2, porque fomos eu, Marlon, e 2 rapazes mais de Teresópolis, o Léo e o Hértio. Morávamos os 4 na mesma casa. Eu e Marlon dividiam um quarto e eles 2 dormiam cada um em um outro quarto. A gente só falava português em casa ou entre a gente, porque nossos amigos eram todos argentinos. Porque aí entra o jiu-jitsu, que ajudou muito a gente também. Nós chegamos no domingo, né? Na segunda, nós já fomos na academia de jiu-jitsu. Cara, a gente não entendeu nada. Doideira, né? O pessoal conversa de jiu-jitsu, né? Do tatame. Eles conversando, olhavam pro Marlon e falavam, caraca, não tô entendendo nada. Porque era um espanhol mais raiz, né? Um espanhol cheio de gíria, cheio de palavras. O problema é a gíria. O problema é a gíria, eles cortam palavras, eles cortam letra. Igual a gente faz, que né? se tu não morar lá, um curso não te ensina. Sim. O espanhol nativo. Local, nativo, nenhum curso vai te ensinar. Sim. E o inglês também faz isso. Em todo lugar você faz isso, sim. E aí, como foi? Foram pra academia no 2º dia e aí? Não, e aí a gente tem que aprender. Aí buscamos um professor para ensinar o básico. Número, cor, essas coisas. Fizemos um curso 2 semanas, foi? O cara ia lá em casa. Foi? O cara é mó engraçado. Ia lá em casa, fizemos um curso com ele. Aí conhecemos a Vicky, que também era uma professora de espanhol. Fizemos um curso básico com ela. Mas o que deu base pra vocês foi o jiu-jitsu. Foi o jiu-jitsu. E caímos pra dentro. Era estudar, porque a gente estudava em espanhol, então, indiretamente, tu ia aprendendo espanhol. Sim. Estudava em espanhol. Pô, mas é difícil pra caramba, né? É difícil. Ia pro Ainda curso. mais tu a gente sem base nenhuma pra chegar num... aprender em outra língua, pelo amor de Deus. Ia pedir jiu-jitsu, mas até que a gente aprendeu rápido. Eu acho. Eu tenho essa impressão de que em uns 3 ou 4 meses não era fluente, mas já me virava. Entender é fácil. Difícil é falar. Processar informação. Exatamente. Escrever também é mais fácil. Porque você acaba reproduzindo, né? Você vê, você copia. Mas e pra estudar medicina em espanhol? Fala pra mim, irmão, como é que foi? Cara, eu não tive grande dificuldade, não. O jiu-jitsu ajudou muito, a gente tinha muito amigo lá, final de semana, fazer churrasco na casa de fulano. A gente, vai ter campeonato e tal, e só argentino.
entendeu? Que lá tinha muito brasileiro que E o ajudou. jiu-jitsu, na verdade, quebra barreiras, né, mano? O Quebra, jiu-jitsu, com certeza. o jiu-jitsu, ele não tem esse negócio de Ainda mais a gente brasileiro, Brasília Brasília Jiu-Jitsu, os é. caras, caramba, os caras... Vocês foram pra jogadores faixa de azul? jiu-jitsu. Foi azul, né? E particularmente nós éramos faixa azuis muito bons. Então a gente, nível muito a maior, gente se né, mano? destacou na academia. A gente começou a treinar na Gracie Barra lá, tinha muito aluno e, tipo assim. Esse barra ainda. a- Escola de vocês ainda. e, tipo Jiu-jitsu assim, brabo. até a gente dava muito cansaço em gente mais graduada, então isso fez com que a galera. Todo mundo queria conversar com a gente, todo mundo queria perguntar as coisas. Receber o que vocês carregavam, Ajudou né? muito. Sabe o que é legal isso? Que você vê que o jiu-jitsu ele é uma parada... Meus filhos fazem com cuca, né? Fazem por força e violência mesmo. Obrigatório. Tem que ir. Não tem conversa. Chora na porta da academia, não quer ir. Eu falei, cara, se a gente fala pra eles, filhos, isso é inegociável na minha casa. Eu tenho um filho de 6, um filho de 7 e um filho de 9. É inegociável. Por quê? Eu sei que vai dar diferença lá na frente. E é incrível como você chega num país completamente racista com brasileiro, principalmente com brasileiro, porque quando eu fui pra Buenos Aires, eu sofri com taxista, irmão. Nossa senhora. O cara roubou a gente, tipo assim, teve um taxista lá que ficou rico nas nossas costas. Ele, pra ir num caminho, em vez dele ir daqui na caneca e reto, ele fazia assim, ó. Pra cobrar mais. Ficava muito mais caro as viagens. Aí eu falava, cara, eu passei aqui. Depois que eu descobri que o cara tá me roubando. Mas como o jiu-jitsu quebra essas barreiras, né, irmão? Com certeza. Quebra essas barreiras raciais, quebra essas barreiras étnicas. Vocês são jiu-jiteiros, estão num tatame e ali parece que é outro mundo, né? Outra realidade, né? Fala pra galera aí como entender o que é isso. Pra galera entender que o que fez diferença de vocês no começo foi o jiu-jitsu lá, né? Pelo que eu falei, né? O jiu-jitsu gerou assim, essa nossa integração com a cultura, né? Com o argentino. E vocês são tranquilos de lidar também, né, mano? Vocês são A gente pessoas boas, é né, de boa. A gente faz amizade rápido também. exatamente. Isso faz toda a diferença também, né? Se com você chegar lá certeza. fechadão, arrogante, tem que Ah, não, aí tu não. não abre porta. Eu acho que do quem lugar, chega lá assim não aprende o idioma e nem vai pra frente, porque lá é um lugar que a gente depende muito de outras pessoas. Você ir morar em. Ninguém tem a realidade do que é morar em outro país sem ir morar em outro país. Entendeu? Não tem como. Pode Não ver um tem monte como- de coisa, né? Mas Não quando tem como chegar lá- você julgar, você falar assim, ah, não, ir para os Estados Unidos é muito fácil, eu nunca fui Tá, é. morar lá. Não tem como sem você ter tido a experiência, porque é tudo muito diferente, é tudo muito novo. Tu precisa trocar. Pô, a gente não conseguiu, tu lembra que a gente não conseguiu abrir o gás, pô? A primeira semana lá a gente não conseguia acender o fogão, Porque é diferente. porque era diferente, lá eles estão, o gás deles tem um dispositivo de segurança. A gente não conhecia. Enquanto a gente não teve um amigo pra explicar, cara, tem que abrir esse registro aqui, apertar aqui. A gente ficava comendo na rua, pô. Tinha uma obra do lado de casa lá, um pedreiro me pediu um gelo. Muito calor lá é muito calor. Pediu um gelo, cara, entreguei água, copo, garrafa, abri geladeira, fazia isso aqui. Não, até chegar no gelo, velho. Demorou um caminhão, né? Cara, mas é muito maneiro, né? Vocês também... Mas também, assim, vocês foram expostos a uma nova cultura dentro do jiu-jitsu, nova cultura dentro da faculdade, mas isso mudou a vida de vocês também, né? Completamente. Como ser humano, como homem, como... Assim, eu devo muito a Deus, a nossa família, mas eu devo muito à Argentina, cara. né? E como manter a fé de vocês no meio disso tudo, irmão? Como vocês manteram em Cristo, assim, nesse meio dessa confusão toda? Porque, irmão, é difícil pra caramba, velho, manter. Como vocês se manteram de pé, assim, com as coisas, com as crenças, mantendo, pô, o relacionamento de vocês, família, tudo isso? A gente foi muito focado em Vocês todas tinham um as objetivo, áreas. né? É. Inclusive domingo a gente ia na igreja. A gente não tinha muito como escolher, né? A gente ia na que era mais perto, começamos indo em uma, depois fomos em outra. Seguimos indo uns 3 anos nessa, depois tivemos que mudar porque a gente mudou de casa. Mas a gente nunca deixou de frequentar, nunca foi um problema pra gente, até porque a gente foi criado nesse meio, entendeu? E a música nesse meio? Como é que ficou? A gente voltou a tocar, acho que no 3º ano, quando teve a igreja do pastor Davis, né? É, a gente ficou parado e depois de uns 2, 3 anos eu voltei a tocar ele também. A gente tocou 1 ano, 2. Foi um pastor brasileiro pra lá, ele abriu uma igreja. Aí, tipo assim, juntou a fome com a vontade de comer, porque ele tinha igreja, a gente queria um ministério de louvor. Aí estávamos, eu e Marlon, tinha um amigo nosso que tocava bateria e teclado, aí formou uma bandinha. Aí começou, né, a história de vocês, coisa de vocês. Conta pra gente alguma experiência, assim, que vocês tiveram lá nesses 6 anos, assim, algumas maneiras, assim, umas paradas maneiras que vocês viveram lá. Coisa boa e coisa ruim. Pra galera entender que também nem tudo são flores, também nem tudo são negativas, né? Uma parada maneira, assim. Primeira prova na faculdade, como é que foi? Treva. Esquece. Treva. Falei palavra em português. O cara me esculachou, pô. Sério? Eu falei gordura. Falei gordura. Não sei o que tinha que falar. Eu falei assim, não sei o que é gordura. Aí ele pra mim falou assim, gordura não existe... Não conheço essa palavra. Não existe em espanhol, então não sei. Aí eu falei que a paciente tinha que estar deitada de costas. Ele falou assim, deitado de costas, você usa da porta da faculdade pra fora.
Da porta pra dentro são termos técnicos. Cara, Primeira prova? primeira prova. Explica pra galera. Você sabe como é que como é que é a prova lá na Argentina, meu filho? Tu acha que é papelzinho? Fala pra gente como é que é a prova. Tudo prova oral, filho. Oral. E não é que tem. E não é que tem um cronograma a seguir. Não é que o professor tem perguntas que ele te faz e tu responde. É assim, o professor fala assim, me fala de olho. Assim, normal, gosta de estar Não, aqui. assim, São 6 meses de conteúdo. são 6 meses de conteúdo que ele pode te perguntar qualquer coisa Meu da pai. profundidade que ele Isso. quiser. Você não faz uma prova de anatomia, uma de Não. fisiologia, de Ah, não? É tudo Não. integrado. Tudo integrado. Aí É você... como se fosse uma sabatina. Exatamente. Ele te bota ali e começa a te fuzilar. São dois Ah, professores. fala de olho, fala da anatomia do olho, fala da histologia, ou fala da fisiologia, Sim, sim. e dali pode pular pra qualquer lugar. E vocês percebiam uma dureza maior com vocês, assim, na hora das provas? Vocês viam... Porque vocês não tinham comparativo Eu também, não sei né? dizer, eu não tinha Não comparativo. tinha comparativo, né? Com um amigo não do sei lado, dizer. como é que era. Mas de existir, devia Eu acho existir que essa primeira prova aí que foram ignorantes com ele, comigo também, acho que sim. Essa daí teve um... Pra falar assim, vai embora daqui, né? Aquele, Ou tipo assim, pô, vai aprender espanhol antes de vir fazer uma prova. E vocês de fato não sabiam, né? Não tinham domínio da língua, Nada, né? não tem nem como julgar também. É, Porque eles o tão- cara eles não não tão tem- errados ele tava também, né? falando, né? Não tá tão errado, Se não. fosse a gente em português, talvez até pior. Não E tá tão errado. essa primeira prova desanimou muita gente porque a gente estudava muito. A gente estudava de domingo a domingo, 12 10, horas 12 por horas dia. por dia. Como é que é a carga horária lá? Integral? Era PBL, né? É, lá o método é diferente. Como é que é? PBL é aquele método que tem tutorias de autoaprendizado, você estuda muito em casa, aí tem seminários na faculdade, não é que você tem uma aula de anatomia, você não tem que ir pra faculdade ficar de 8 às 6 da A tarde minha lá. esposa fez odonto, né? E é de 8 da manhã às 5 da tarde. Então, lá não é assim, Só para pro almoço. lá é o PBL. Aí como Vocês eu estudam mais em casa. É, Então. tem seminários, tem tipo a assim, gente ia na aulas... faculdade quase todo dia, É. mas não era algo fixo não. Não, Ah, tem aulas tá. em grupo, por exemplo, temas importantes. A anatomia de ossos do crânio. Uhum. Aí tem uma aula num anfiteatro para 200 pessoas de anatomia do crânio. Uhum. Entendeu? Mas eles davam o grosso da matéria. Você que o tinha que fino, afinar. você tinha que ir na biblioteca, pegar o livro e estudar. Porque Caraca. no exame oral, Eles eles te exigiam perguntam fino do Troço fino. cabulo. do fino. Meu Entendeu? Deus do céu. Então, se você fosse só com o conteúdo do seminário, Então vamos trazer pra realidade brasileira. Na faculdade hoje, um monte daqui chega lá e vai tomar pau. Porque o cara não tá acostumado com isso, cara. A faculdade aqui não é assim não, irmão. mas eu acho também Não. que é porque depende da exigência, entendeu? Cara, minha esposa fez odonto, irmão. Minha esposa, a gente pagou 5 anos de faculdade, né? Se você for botar no tempo do relógio, ela estudou 3, pô. Várias aulas sem aula, várias paradas sem furo de horário. Porque aqui é diferente. Aqui o que eles ensinam na aula é que eles cobram na prova. Não, quer que eu te conte uma experiência? Lá eles fazem muita... O argentino, ele é muito... Não vou dizer brigão. Eles fazem muita greve, eles fazem manifestação na rua. Ah, não aumentaram o salário do motorista do ônibus. Para os ônibus tudo, filho. Uma semana e vão pra rua. Eles são mais patriotas, né? Pô, a faculdade Muito ficou fechada mais. 3 meses. 3 meses, não foi? No segundo ano, a faculdade queria que aumentasse o salário dos professores. A faculdade fechou por 3 meses. E tem só volta quando resolve, né? Voltou, uma semana depois tinha prova. Eu acho que na prova eles cobraram o que deu só antes. Na prova cobraram tudo, tendo aula, teve aula, não teve aula, teve Caraca. seminário, não teve seminário, o conteúdo que tu tinha que ter estudado era esse. Quem estudou aprovou, quem não estudou reprovou. Vocês reprovaram alguma matéria? Se a gente reprovou, reprovamos. Reprovamos. Essa primeira prova que a gente fez, tanto eu como ele reprovamos. E a gente ficou assim, desiludido mesmo, porque a gente estudava muito. E acostumado com a realidade daqui, pô, eu fiz engenharia, eu não estudava, cara. Eu não estudava E e nota passei. E tu passava. Passei Terminou a de faculdade? boa. Vai terminar? Não, fez só um Engenharia? começo, né? Não, fiz um ano. Aham. Aí, pô, cheguei lá estudando pra caramba e reprovei, que isso? E injustiças que aconteceram. E você vê que a cultura como que pesa, né, irmão? A gente vem de uma cultura totalmente... É o que você falou, acho que o mais difícil não é entrar, não é ir pra lá. É essas pancadas que você vai tomando, que vai, na verdade, mudando você, né? Porque não tem a ver com eles. Eles não são errados de fazer dessa forma. É que a gente vem de uma outra realidade, aí tu chega lá, igual tu falou, fala, caraca, e agora? Estudei pau. E a Isso. prova oral deles é assim, o que é, você ficou lá 1 hora falando. Você acertou tudo, falou tudo bem, aí ele, no final ele te pergunta o que é uma célula. Aí você falou alguma coisa errada, ele te reprova, entendeu? Ele não leva em conta tudo que você falou antes. Entendi. Não é tipo assim, essa pergunta vale 1, essa pergunta vale 2. Não é assim. Ficou 1 hora falando. E detalhe, não é que tu erra. Ele fala assim, eu não gostei dessa tua explicação que tá baseada nesse Você não livro. soube Me integrar. fala Por exemplo, tem vários livros de fisiologia. Tem o Guyton, tem um lá que é de um professor da faculdade. Tu chegava lá, ele me fala da fisiologia respiratória. Tu falava baseado no Guyton, que é um livro, pô, internacional, referência.
Pô, tu não tá errado. Juro por Deus, era assim, né, no exame. Nunca aconteceu comigo, mas aconteceu com várias pessoas. Tu não tá errado. Eu vi que você estudou, mas isso aí tá do Guyton. E desse livro aqui, o que diz? E aí? E aí, tu não sabia, volta a estudar mais e tenta na próxima. E reprovava? E reprovava, pô. O cara tinha que voltar, estudar de novo e render na próxima prova, daria 3 meses. Não tinha uma compensação, né? Tipo, Não. acertou Não. 10, errou 2, você passou Que é por uma- 8. que é Mas algo que todo mundo mas tu reclama. não é que parava a faculdade ali. Tu continuava, passava pro segundo semestre. Carregando no as caso. matérias juntos. Isso aí? Isso, exatamente. Tinha limite, alguma coisa assim pra Tinha. Tinha. Tu não passava pro outro ano se você não tivesse aprovado tantos. o anterior. Ah, É. tá, entendi. Mas, assim, pra tu fazer a prova oral, tu tinha que ser um aluno regular. E pra ser um aluno regular, tu tinha que ter presença. Tu fazia várias provas escritas, que eram muito difíceis. Então, você acabava sobrecarregando muito quando você reprovava uma mesa oral. Juntava, né? Muita Juntava coisa. Né? tudo, cara. Cara, que loucura. Nós velho. fazíamos exames escritos pra habilitar a fazer o exame oral, Ah, tá. entendeu? Como se fosse um pré, né? Por exemplo, em 6 meses, em um semestre, nós fazíamos 3 ou 4 exames escritos. Múltipla escolha ou dissertativos. Aí, beleza, tu aprovou 3 de 4, agora tu pode fazer oral. Uhum. Assim, tu fazer uma prova Pra- pra poder fazer uma prova. E, na verdade, a resolução final era a prova oral. Era a prova oral. É a prova oral. A resolução final. Caraca, te então aprovava ou difícil não. pra caramba. Cara, assim, eu não fiz medicina no Brasil. Não Então sabe eu como é não que sei é. dizer. Um dos amigos nossos que foi pra lá fazer medicina e que terminou voltando, falou, cara, não é que aqui é muito fácil. É difícil também. Só que ele falou, só que aqui método é nós diferente. não temos a realidade que vocês têm lá. Ele falou, eu não fico 12 horas estudando por dia pra render um exame. Ele falou, eu estudo, eu sei que tem uma prova semana que vem, naquela semana eu dou uma estudadinha e aprovo. Nós não, nós tínhamos que estudar, não era uma opção. Ou você estudava, Ou você não passava. ou você não passava. Eu achei interessante quando eu tava no carro com você, eu te encontrei, e você falou um negócio que eu achei muito legal. Você falou assim, Maurílio, entrar na faculdade é muito fácil. Lá, entrar. Não tem Vestibular. vestibular, pô. Então. É a realidade deles, cultural. Aqui, na verdade, nós estudamos pro vestibular e não precisamos estudar durante o curso. Essa é a verdade. Irmão, a minha cunhada tá fazendo medicina aqui, né? Cara, é ridículo. Todo respeito a vocês que fazem medicina, mas é ridículo. Só pensa em festa, droga. Lá não existia isso, né? Não, existe. Mas não dá. Existe. Você- Não, só que quem Ninguém passava. Só que quem participa disso não aprova. Mas então, isso que eu tô falando. Isso. A régua, na verdade, lá é a faculdade, não Hoje, cara, as formações de. A minha cunhada tá na faculdade, ela falou assim, Maurílio, tem gente lá que não estuda e passa, pô. Vai passar. A cultura na Argentina é que o ensino é universal. Ele é um direito de todos, estudo. Essa é a cultura da Argentina. Estatutário, lei, né? É lei. Todos têm direito a estudar o que quiser. Isso é É constitucional. um direito, sim. É um direito. do Se tu cidadão. quiser fazer direito, medicina, odonto, o que tu quiser, Mas a régua é lá na em cima. federal, tu só se inscreve. Isso em Rosário. Em Aham. Buenos Aires tem um curso que tu faz anterior de 1 ano e depois... Um pré-vestibular ali, como se fosse. Cada Exatamente. faculdade tem seu método de entrada lá, eles têm sua independência, Ah, né? que legal, Rosário isso. é de uma forma, Buenos Cada Aires é de faculdade tem outra, sua Córdoba independência. Como se de outra. fosse leis municipais, assim, vamos dizer assim, né? Tipo, A lei na Argentina é diferente. A Argentina, orgânica, né? cada província, que seria estado, ela tem autonomia para gerir a saúde, a educação como ela quer. independente. É independente. Ah, que legal. O estado não é independente, mas ele é independente em como aplicar. Então, você vai em Buenos Aires, a faculdade é de um jeito. Vai em Santa Fé, Entendi. é de outro. Tu Onde vai em vocês fizeram que era Missões, dessa é forma. outro. Foi um dos motivos que a gente foi pra lá. Primeiro porque não era capital, aí era mais barato o custo de vida. E segundo que a gente não tinha que fazer esse curso básico comum, que é o CBC, que é 1 ano de matéria matemática, geografia, Como se você fosse tinha um que terceiro aprovar. ano, né? Pra Exatamente. depois começar a entrar. faculdade. Perderia um ano, né, teoricamente. Mas também vocês saem de lá, nesse processo, vocês viram outro tipo de estudante, né, irmão? Com Outro tipo de médico, né? certeza. O argentino em si, ele não liga muito não, ele fica 10 anos pra se formar, é o comum. A gente se formou em 6, que é o O normal. tempo mínimo, né? O normal aqui no mínimo. da gente. Nossa, você se formou muito rápido. Tu já se formou? Já se formou. Mas por que tem essa cultura lá? Eles, Sei, cara. Eles É a têm- forma de fazer. né? Eles, inclusive, têm uma cultura de que tem muitos argentinos que, quando eles se formam, eles tiram um ano de Sabático. sabático. E depois muitos começam a se estudar. formaram com a gente, 6 anos. Mas a maioria tá lá ainda. Na faculdade, tem vários colegas lá. Você acha que é por causa da cultura de governo, negócio de assistencialismo, essa coisa toda? Pode ser, Porque lá é forte pra pode caramba ser. isso, né? Era forte até agora, até o a Milei mudança, entrar, né? a mudança de governo. Pode né? ser. Lá era tudo subsidiado, né? Quando nós fomos morar lá, a luz, a gente pagava acho que 30% da luz, do gás, da água, O governo tudo. sustentava tudo. O ônibus, pô, a passagem de ônibus era 2 e pouco, lembra? Era Até muito Como vocês barato. veem socialismo hoje? Cara, eu Agora acho acabei muito com ruim vocês. porque... Não, eu acho ruim porque é como se, o socialismo é como se fosse
É o famoso te dar o peixe e não ensina a pescar, porque o povo se acomoda muito, pô. O povo lá é acomodado. É isso, na Argentina você... Tanto que hoje a economia lá, ela não tá ruim, as coisas estão mais caras. Sim. Isso é a realidade. Subiu muito de preço, tudo. Aham. Mas tá estável. Entendi. Por exemplo, tem um ano que o câmbio real, o peso, tá mais... Oscila, mas oscila pouco. Centavo pra baixo, tava pra cima. Exatamente. E antigamente não era assim lá. Quando nós fomos pra Argentina, o câmbio era 4 reais por peso. Não, Um real pra 4 pesos. pesos. É. R$1 pra 4 pesos. Vocês eram Agora... ricos lá com R$1.000. Esquece. Ostentação, né? R$1.000. Dava- Ostentação. Não, muita não, grana. é porque a gente tinha pouco dinheiro pros dois. Mas a galera que tinha, por exemplo, R$2.000 pra Rico. essa galera vivia muito bem. É. Entendeu? Nós fomos começar a viver bem da metade do segundo ano pra frente, que eu acredito Metade do que as segundo coisas, ano, aham. que as coisas aqui Um ano e deram uma melhorada pro meu pai, aí ele Aí- começou a mandar mais dinheiro. Sim. E como É porque na verdade vocês não estão conseguindo produzir nenhum tipo de recurso, né? Pra não, a você gente não só trabalhava, estudava, só né? estudava. 12 horas de Só estudo, meu trabalhava, amigo. Só estudava. Mas também vocês levaram muito a sério, né? Vocês honraram cada semente do pai de vocês. Nós né? fomos com o objetivo de estudar. Até meu tio até falou isso quando a gente se formou aqui, nós revalidamos. Ele falou, cara, vocês foram com o objetivo, cumpriram e voltaram. Entendeu? Tipo assim, nós fomos com o objetivo, viemos a estudar e ser médicos, então nós estudamos pra ser médico. Tem muita galera que vai e se perde por isso, a galera vai, eu vim fazer medicina, mas vai pra festa, não sei o que lá, Perde o não foco, acorda né? pra estudar, acha que vai fazer igual aqui, que estuda um pouquinho e aprova. E não aprova, quando vê tu perdeu 2 anos. Lá tu perde o ano letivo Rápido. muito fácil. Porque 2 exames orais que tu reprovou, tu perdeu o ano. Sim. É porque são provas antes, você perdeu um. Perdeu o você- ano, porque pra tu recuperar, estudando outra matéria, é muito difícil. As pessoas acabam não fazendo outra matéria, acabam começando de novo, né? Exatamente. Fazendo de novo as matérias que reprovou, né? Porque não tem como Não, absorver todas na juntas. verdade elas não fazem de novo, não recursam. Elas já acabam ficando um período sem estudar nada, só estudando em casa pra render o exame que reprovou. Ah, Aí tá, nessa entendi. brincadeira tu perde 1 ano, tu perde o 2, 6 meses. 6 meses. Lá é semestral também, igual aqui? Lá é diferente. Lá o primeiro ano é semestral, o segundo ano são três trimestres. É diferente. Que loucura. É diferente. É bastante diferente. Vocês não queriam nem saber de nada, né? Eu vou estudar e A vou gente só passar estudava, e que se cara. A dane gente só como estudava. como é que é 2 meses, Tem que 3 meses. aprovar essa daí, vão A gente só aprovar essa estudava. daí. E vocês se apoiavam muito nos estudos? Pra repassar pra exame, sim. Pra No estudar em começo, si, Normal, não. É porque cada um não. tem um jeito, né? Cada um tem um ele método. cada um- estudava de madrugada, eu já de madrugada não conseguia. Eu Sim. acordava cedo e É que estudava você é durante o mais dia. velho, No começo velho, ele né? me ajudou mais, que ele era fisioterapeuta, e ele já tinha contato, né? Ele já sabia muitas coisas, eu não sabia nada. Te ajudou nada, muito a nada. fisioterapia, né? mano? Ajudou, pô. Aí, mas depois do básico, que a gente foi começando a estudar outras coisas, cada um foi estudando por si mesmo. Vou mudar o clima da conversa, posso? Pode? Tá tudo lindo, tudo maravilhoso, aprendendo pra caramba. Um acidente marca a vida de vocês. Essa aí foi brava. Querem falar disso? Eu falo, não sei se Quer falar disso? Bora. Esses caras estão... Vou deixar eles falarem, tá? Mas eles estão estudando. A gente acompanhou de longe. Depois eu quero falar que vocês falem de relacionamento também. Que a patroa tá ali, mas... O clima até pesou aqui, tá todo mundo meio sério. Esses caras estavam estudando, abriram mão, o pai apoiando completamente a história deles. E era bonito de ver, né? Eu sempre acompanhei vocês pela internet, sempre te mandei mensagem. Uhum. E aí um acidente acontece. Fala aí. Já tá até chorando. Não. eu não. Acho que eu nem nunca fiquei falando muito disso, não, porque realmente não é algo que eu acho que tem que ficar falando. Mas é importante. Não, sim, é importante. É a sim, história sim. de vocês. Mas, tipo assim, meu pai era quem sustentava a gente, não só financeiramente, como espiritualmente, em todo sentido. Emocionalmente. Em todo sentido. Ele chegou aí lá visitar vocês? Ele foi em 2018. Foi 1 ano antes do acidente. Aí a gente tinha acabado de aprovar um exame, cara. A gente tinha acabado de aprovar injúria, que era o exame que permitia a gente ingressar no ano seguinte. Que era o exame que era o exame degrau pro 4º ano. Isso, pro 4º ano. Aí a gente conversou com eles na quinta, que eu acho que a gente aprovou na quinta. Beleza, passou tal. Aí no sábado, eu acordei primeiro que ele, porque a gente andava de bicicleta. Né? Eu tinha comprado bicicleta pra fazer mountain bike e tal, aqui em Teresópolis lá. Então eu estava nos grupos de bicicleta aqui de Teresópolis. Aí eu acordei, tinha uma foto do meu pai do Instagram, no grupo. Aí não sei, que nem o pessoal falando, aí eu pensei, tipo assim, alguém deve ter pedido pra adicionar ele no grupo, né? Aí ele disse o que, acidente, não sei o que, acho que morreu. Aí alguém botou embaixo, o Arley tá no grupo. E me tiraram do grupo. Aí nisso eu tinha uma mensagem, Paula tinha mandado uma mensagem com um emojizinho,
Aí eu liguei pra minha tia. Aí eu falei, o que aconteceu? Não sei o que lá. Olha, teu pai foi atropelado, sofreu um acidente. Pra quem não sabe, meu pai tá vindo de bicicleta. Sentido daqui pra Paraíba, Pessegueiros, né? Aí ali depois da Prata, onde tem aquele motel, que tem um posto de gasolina, ele tava de bicicleta ali subindo, o ônibus de Deus parou no acostamento pra deixar alguém do outro lado da rua, né? Em frente àquele condomínio que tem ali, e dobrou pra entrar no posto, fez uma manobra proibida, porque ele não pode virar. E meu pai devia estar no ponto cego do ônibus, não viu meu pai, passou por cima do meu pai, com o ônibus. Ele morreu na hora lá. Aí foi um desespero, porque aí, acho que quando o Marlon acordou, porque eu acordei, aí eu acho que, não sei se alguém tinha falado com ele já também, aí que foi eu foi escutei choro. que ele levantou, meio estranho, e foi pra sala. Aí pô, coisa estranha. Aí, do jeito que ele tava falando, aconteceu alguma coisa. Entrei no Paulinho, Cacau Repórter, Paulinho Carvalho, esse povo, os fofoqueiros. Aí chegou lá, eu vi um vídeo. Um vídeo de um acidente lá, quando eu vi a bicicleta dele, era a bicicleta que só ele tinha, que a gente trouxe lá da Argentina. Tá. Aí a gente reconheceu na hora. Aí foi aquele negócio, choro, gritaria. E pra você, como é que foi, irmão? Não tive base não, chorei mesmo, fiquei muito mal. Aí arrumamos todas as coisas, assim, na expectativa de nunca mais voltar. Eu peguei todas as coisas, assim, roupa, tudo, joguei dentro da mala e a gente veio. Acabou, né? Acabou. A gente pensou, acabou o sonho, acabou a... É porque mudaria tudo, né? Mudaria tudo. Acabou o Não sonho. tinha, assim, nenhuma Dinheiro, possibilidade de continuar. Aí minha tia conseguiu comprar uma passagem, cara. A gente tava em Rosário, acho que eram umas 2 ou 3 horas a passagem, assim, era meio-dia, a passagem era 3 da tarde. A gente conseguiu chegar a Buenos Aires, que é muito longe. O carro foi de 180, 200, um amigo nosso levou a gente. Chegar a tempo do... Chegar a tempo, o carro Que é no meio longe, do né, caminho Rosário? quebrou. Seguraram o avião pra gente, tu lembra? O carro quebrou. Saí do carro, assim, a gente abriu Capô. o capô, o carro pegou de novo. Não, vambora, vamos nem ver o que foi. A gente foi embora. Meu Deus, cara. Chegamos lá, o avião já tava decolando, seguraram o avião. A gente foi passando. Mandaram a gente pro portão errado, ficamos Porque lá tem uns que passar 20 na minutos. alfândega pra Isso. vir, mó rolê. Ficamos federal. 20, 30 minutos lá esperando no portão errado. Meu Aí um cara chegou e disse, vocês estão fazendo o que aqui? A gente tá esperando o avião e tal. Não, mudou o portão, é lá no outro lugar. A gente foi, acho que é tudo coisa de Deus. A gente chegou lá, a gente entrou no avião, deu 5 minutos, o governador do Rio entrou. O avião tava esperando, na verdade, tava esperando ele, velho. Era o Witzel na época. Witzel. Ele atrasou, então o avião ficou esperando ele. Que E era deu o tempo da gente governador. chegar. É mole. Caraca, velho. Aí viemos. E essa viagem, irmão, como é que foi nesse avião? Silêncio total. Quando falava, era, cara, o que a gente vai fazer agora? Uma dor absurda, né, mano? Eu perdi meu pai agora recente. Né? Eu falei contigo. Uma dor absurda, né, mano? Inexplicável, cara. Inexplicável. Sinistro, né? E mais nesse contexto, que a gente não tava aqui, entendeu? Aí quando começa a passar um monte de coisa na sua cabeça. Como é que vai ser agora? O que a gente vai fazer agora? Acabamos de aprovar pra ir pro 4º ano. Tipo assim, caraca, como é que vai ser? Um pouquinho mais do meio, né? Já tinha vencido uma Nossa, grande cara. parte. Falando inglês, o espanhol já fluente. né? Aí a gente já tava tudo completamente adaptado. Estabilizado, assim. E como é que foi, mano? Chegar aqui e lidar com a realidade que vocês lidaram? Acho que foi... A gente passou aquelas semanas de luto e depois começamos a planejar o que a gente Estavam vai de férias? fazer. Não, estava Não. na metade do 2º semestre. Teoricamente teria que voltar. Teria né? que voltar. Tinha um mês ainda de aula, mas como nós éramos os melhores alunos na sala, o professor Maneiro. falou, não, vocês não precisam nem voltar. Tinha uma parcial que a gente tinha que ficar- fazer. Ele falou, não precisa nem fazer. Eu coloco precisa vocês fazer. aprovaram. Vocês conquistaram também muito espaço lá, né, mano? Nesses 4 anos conquistamos. vocês conquistaram muita coisa lá, né? Aí eles Respeito. permitiram a gente ficar, a gente ficou. Aí a gente morava aqui em Teresópolis, pagava aluguel. Já não tinha mais o sustento da casa, a gente teve que ir pra roça, voltar lá pro peão, no sítio. Aí voltamos, ficamos lá, assim, eu, minha mãe e meu irmão. Pô, eu lembro disso, mano. Tua mãe foi ruim pra mim. Até pra mim ver foi ruim. Foi bravo. E aí, como que péssimo. foi? Vocês conseguiram se reestabelecer pra voltar pra Argentina? Como foi esse processo? O pastor Adriana mandou a gente pra um retiro. Uhum. Aí eu fui desesperado, não sabia o que ia fazer, eu tava pensando em ir trabalhar. Muriá, né? Não, Não, cheguei mulher, lá sim. em Instância. Na estância. Vocês ficaram lá aquela semana? Foi. Foi. uma Renovo, semana. fizeram renovo, né? Isso. Renovo. Aí, pô, como a gente vai fazer? Eu trabalho, pago pro Arley trabalha, paga pra mim. A gente tava... Pensando em alguma Pensando solução. como que vai Alguma resolver, solução. como que a gente Vocês vai estavam resolver. muito mais da metade, né, mano? Não tinha como desistir, Não né? tinha como.
tava muito perto pra desistir. Não existia essa possibilidade de desistir, né? Ah, vende alguma coisa, vai vender o quê? Porque desistir pra gente, tipo assim... Nunca foi uma opção, né? Não, porque, abrindo um parêntese, a gente ia desistir e fazer o quê? Sim. Porque não é como se nós tivéssemos uma empresa que, tipo assim, vou Vai desistir... herdar do teu pai. Teu pai morreu igual minha mãe. Minha mãe morreu, eu herdei o hotel. Nós não herdamos... Nós não herdei nada. nós não herdamos Uma empresa, nada. uma empresa. Só tinha entendeu? essa opção. Só tinha essa opção. E eu menos ainda, porque ele já era fisioterapeuta, eu não era nada. Ele voltava aqui trabalhando, tu voltava desempregado. Eu voltava desempregado. E sem estudo, sem nada. Sem nada. Com a mão na frente e outra Vou dar atrás. aula de violão, vou fazer... Virar músico. Virar músico. Aí lá, num daqueles encontros lá, você tem reservado, né, com o pastor. Aham. Aí eu expus tudo isso, ele falou, cara, nunca foi teu pai que te deu dinheiro. Nunca foi. Sempre foi Deus. Teu pai era só instrumento nas mãos dele. Ele vai colocar outra pessoa pra ajudar. E dessa forma foi. A gente voltou de lá, as coisas andaram. Mas vocês estavam destruídos, né, mano? Tá. Foi. A gente ficou 1 ano sem conseguir fazer um exame, sem conseguir fazer uma prova. Pô. Ficou um ano sem fazer. Nós ficamos 1 ano só, que aí logo depois entrou pandemia, nós ficamos 1 ano sem conseguir. Eu não conseguia me concentrar pra estudar o suficiente pra fazer uma prova. Não conseguia. Se dá pra estudar, devagava, a cabeça ia pra outro lugar, não Pensando conseguia. em tudo que vai viveu, né? Como é que foi tudo? Até engrenar de novo a estudar. Pra poder. Por isso que até conversando quando a gente se formou, conversando com o amigo nosso lá, eu falei, cara, nós termos nos formado em 6 anos já é algo absurdo pra realidade de quem vai pra Argentina. E mais no contexto que nós ficamos 1 ano sem render nada por causa do falecimento do nosso pai. Falei, cara, não tem como tu falar que não tem algo de Deus no meio disso. Porque não tem como, pô, não tem explicação. Entendeu? E como é que foi na faculdade? Aí vocês conseguiram, vocês voltaram da estância, estabelecidos por Deus. Assim, eu acho que não é nem restabelecido, porque o luto ele nunca acaba, né, irmão? Não. Ele diminui a dor. Ele não acaba. Porque de vez em quando bate daquela... Eu sei, não sei vocês, mas pra minha mãe morreu tem 10 anos, pô. Eu de vez em quando, mano, dá aquela... Minha mãe morreu na época que eu me converti. Não sei se vocês lembram disso. Lembro. Eu me converti logo depois minha mãe morreu. Irmão, de vez em quando, o Dia das Mães ano passado me foi horrível, pô. Dá aquelas... Que é natural, uma saudade, uma falta, né? Minha mãe não viu meus filhos, então assim, me bate uma bad. Mas como foi pra vocês? Vocês saem da estância e aí Deus já começa a prover pra vocês de novo voltar pra lá? Ou vocês já voltaram logo imediatamente assim pra lá ou ficaram um tempo ainda? Aqui Quanto tempo vocês ficaram aqui? Acho que até fomos março. até março. 5 meses, né? Ah, vocês ficaram quase um período então. Porque meu pai faleceu em outubro, em 4 de outubro nós viemos pro Brasil e voltamos pra Argentina dia 9 de março, não foi? Foi, amor? 9 E aí de março. conseguiram, assim, nesses 5 meses, o que vocês fizeram aqui? Como que foi esses 5 meses pra vocês? Cara, eu não sei dizer. Acho que foi 5 meses esperando ver o que ia acontecer, organizando as coisas, mudando pra roça novamente. Porque tinha que manter tua mãe, né? Exatamente, Estabelecer. pensando como que a gente ia... Sustentar Como nós ela. íamos nos manter, como nós íamos nos sustentar. Aí abriram portas, apareceram situações que favoreceram a isso, né? A que a gente pudesse voltar. Inclusive com a minha mãe indo pra lá morar com a gente. Ah, ela foi? Foi. Ela em 2020 ela chegou aí. Ah, que legal. Que aí nós tivemos o problema da pandemia, né? Em 2020. Que foi uma coisa que era... Chegou uma semana depois, estourou a pandemia. Vocês foram no começo de março? Nós fomos dia 9 de março. Dia 15 estourou lá. A Argentina fechou tudo dia 21. Aqui foi dia 15. Na Argentina, Dia 15 deram férias na fechou. escola dia fechou 31. tudo mesmo. Ela fechou de não poder sair na rua, pô. Não A podia. mãe de vocês, então, ela vai com vocês nesse intervalo. Vai. Ela foi vai. pra Argentina em 2020 pra morar Ela com a foi gente. morar de vez. É a ideia. Porque também... Vai ficar fazendo o que aqui? A ideia era essa. Entendi. A princípio, nós botamos isso na cabeça. Não adianta ela ficar aqui sozinha, vamos levar ela com a gente. Depois, acabou que ela voltou depois da pandemia, nós viemos também. Mas depois de quê? De 1 ano, né? É. 1 ano. Ela voltou depois, no meio do ano, julho, foi aquela parte mais pesada da pandemia. Sim. A gente ficou com muito medo de ficar preso lá. Aí ela veio sozinha pra ficar aqui. Aí nisso ela... Porque o período dela lá na Argentina foi muito ruim pra ela, porque ela pegou uma pandemia, que ela não podia sair de casa, ela ficou retrancada. Não tinha Aí móveis. Ela não se adaptou, a gente não tinha móvel, porque Não o dava tempo pra que a comprar, gente pô. morou Não dava pra lá, comprar, pô. Ah, o tempo que a gente morou lá, a gente tinha alugado com tudo. Aham. E depois que a gente voltou, a gente teve que alugar um apartamento sem mobília, não tinha nada. Fiquei dormindo no colchão naquele dia 1 mês. Foi muito ruim pra ela. Aí depois ela voltou pra cá e nunca mais foi pra lá. Aí ela voltou Acabou se adaptando ficou. aqui. Começou a Ela trabalhar. voltou pro sítio. A princípio sim, depois ela veio pra Teresópolis e ficou morando aqui. E agora deve ter uns 2 anos, quase 3, Que ela ou tá 3, aqui. que ela foi Aí definitiva vocês pro foram sítio. na pandemia, ficaram lá, mas vocês voltaram pra cá depois? Voltamos em setembro, mais ou menos, não foi? Ou antes? Foi. É algum momento desse que deu uma afrouxada Deu nas tudo regras online.
A gente voltou, porque ficou tudo online. Aí a faculdade foi online agora? Porque nós tínhamos tutorias e seminários. E nesse período não tinha nenhuma prática. Era tudo estudar. Então, quando virou tudo online, nós passamos a estudar online. Aí vocês voltaram pra cá. Voltamos pra cá e ficamos aqui até o final de 2021. Ficamos um ano aqui estudando online. Que em novembro de 2021, que nós aí tínhamos... Em metade de 2021 a gente começou a estudar de novo, aprovamos que estava atrasado. Aí em finalzinho de 2021... Estudaram para caramba, né? Muita coisa. Nossa aí no finalzinho de 2021, habilitaram as práticas. Que tava tudo atrasado. E 22 tu tinha que voltar pra lá. Não, aí nós tivemos que ir dia 21. Não, voltar. 21. Habilitou, tipo assim, avisaram, a partir daqui a 3 semanas, obrigatoriamente tem que estar aqui pra fazer a prática. Aí tu... Voando. Caramba. Um casamento marcado pra dezembro. Eu cheguei 3 dias antes de casamento. Paulinho, desespero, perdi meu marido. Volta, marido. Cara, aquilo... E até a pandemia deu uma ajudada. Eu sei que foi ruim pra muitas pessoas, né? Muita gente perdeu família e tal, mas pra vocês foi uma bênção, vamos dizer ainda mais assim, nesse né? período que a gente tava passando. É isso que eu tô falando. Juntou com a dor de vocês, com a mãe, com tudo, e vocês acabaram ficando juntos, foi né? o tempo pra gente respirar todo mundo junto. Vocês ficaram um ano aqui, pô. E botar a cabeça. Porque acho que se não tivesse a pandemia, não sei se a gente ia ter conseguido resolver, doideira, como né, que ia véio? ser, né? Pra muita gente foi um tempo desastroso e pra vocês foi um tempo de alívio, né? Porque vocês consideram ficar no Brasil. Pra colocar aqui, a cabeça no lugar e organizar. Ajudou vocês, né, nesse processo. Replanejar, né? Porque nós tivemos que replanejar a rota. Igual o Waze, quando recarrega a rota, a gente teve que replanejar. Cara, beleza, agora como é que a gente vai fazer? E aí, como que foi, irmão? Depois de 2022, aí começa as práticas, já caminhou pro último ano, né? Isso aí. 22 é o último ano de vocês, né? 23 foi o último ano, na verdade. Ah, tá, A 23. gente acabou perdendo 6 meses. É, nessa confusão. Né? De pandemia, meu pai. Nós entramos em 2017. Vocês tiveram em 6 anos e meio. 6 anos e meio. 6 anos e meio. Se formou na metade de 2023. E aí, namoro... Como é que namora à distância? Ah, é difícil, cara. Porque vocês saíram daqui namorando, né? É. Eu lembro, Paulo, vocês conheceram namorando, né? Né, Paulinho? A vantagem é que nós voltávamos nas férias, assim, de 5 em 5 meses a gente estava aqui. Então, não é que nós namoramos à distância, ficamos 2 anos sem se ver. Sim. Cada 4, 5 meses vinha, ela foi em 2018 lá. Você também, né, Marcos? Você começou a namorar depois, né? Foi depois. No meio da faculdade você Foi começou no a meio da namorar? faculdade. E a namorada, uma moça daqui. Daqui, lá do peão. Sequestrou a menina, coitada. Exatamente isso. E aí, como que foi, irmão? Esse namoro à distância, esse relacionamento todo, até o dia que ela foi pra lá? Ah, cara, é difícil, né? Porque à distância tudo fica muito mais intenso, né? Se tem ciúme, o ciúme é de... Pô, tu imagina, que... Não digo que ciúme patológico, mas o ciúme normal, pô. Não, tem como não existe a pessoa que fala que não tem ciúme porque ela não ama. Sim. Entendeu? Não tem como tu falar que assim, minha esposa trabalha... Tem um ciúme doentio e tem um ciúme normal, natural de relacionamento. Que não é um ciúme de possessão da pessoa. Sim. É um ciúme de, pô, eu gosto dessa pessoa e eu tenho medo de perdê-la. Claro. Ainda mais estava longe. Isso se intensifica muito com a distância, porque eu não sabia onde que ela estava, ela não sabia onde que eu estava, com quem estava conversando, com quem não estava conversando. Insegurança, entendeu? Né? Você escuta, eu escutava ela falando, fulano de tal foi lá no trabalho, pô, tu não sabe se aquela pessoa, tu não tá ali, tu não conhece, tu não sabe a intenção daquela pessoa em relação a ela e vice-versa. Então, vocês estão quanto tempo juntos? Vocês estão um tempo juntos, né? 9 anos. É quase o mesmo tempo que eu. 9 anos, comprei 9 anos agora em junho. Então, é difícil, não é fácil, entendeu? E eu sempre falei que pra mim é outro fator contribuinte pra gente ter tudo dado. Eu não vou falar que deu certo, porque quando fala assim, deu certo, parece que não aconteceu nada parece de errado, que né? foi tudo muito fácil. E não foi tudo muito difícil. Claro. Hoje, olhando pra trás, eu falo assim, caraca, que história doida. Entendeu? Porque, tipo assim, um resumo, são 2 filhos de uma costureira e de um cara que trabalhava na lavoura, que foram pra Argentina, fizeram medicina, revalidaram o diploma e são médicos no Brasil. Sim. Pô, o filme falando fica mais bonito. Assim, parece bonito, né? Pô, o filme fica mais bonito. Mas ninguém lembra do tempo do que aconteceu, né? Fica um filme mais bonito que 2 filhos de Francisco, pô. Com certeza, pô. Entendeu? Então, o fato de nós sermos cristãos, o fato de nós, do jiu-jitsu, da importância que teve o jiu-jitsu, e o fato de, pelo menos eu, já ter um relacionamento com uma pessoa que eu amava, que eu já pensava em, lá no futuro, construir casar, família, construir uma família, pesa muito, pô, porque eu não pensava em outras coisas, era eu vou estudar, objetivo. Você tem que pensar numa boate, numa mulher, numa bagunça, não porque... tinha, vou falar, já tava tudo armadinho ali. Sim. A barraca tava pronta, né? Não tem muito, por isso que a gente só estudava e acabou. É legal falar isso pra vocês entenderem, deixa eu fazer um adendo, né? Sou pregador, né, irmão? Pregador sempre tem que puxar um gancho pra pregação. Que as pessoas querem as vitórias, mas nunca querem os processos. Elas querem passar e ter a vida que vocês têm hoje, elas querem ser médicos como vocês são hoje, mas elas não querem passar pelo que vocês passaram.
Eu costumo dizer, quando as pessoas chegam pra mim e falam assim, Maurílio, eu aprendi isso com o pastor Lucinho, cara. Fala assim, Maurílio, pô, é uma benção você pregando e tal. Eu falo, pô, beleza, pega sua mãe lá e vamos matar tua mãe. Aí o nego me olha, regala o olho assim, eu falo, não, irmão, com 6 meses de convertido eu perdi minha mãe, pô. Com 9 meses de convertido eu perdi meu filho. Eu perdi um filho na barriga. Então, irmão, é lindo. Aí olhando hoje, é igual vocês. Pô, é lindo chamar vocês de médico, não é? Exatamente. Mas ninguém quer viver Não. o que vocês passaram, né? As dores e... Talvez a maior dor que tenha sido nesse processo foi a parada do teu pai. Com Foi certeza. difícil pra caramba. Mas é ter certeza de que a fornalha de Sadraque, Misaque e Abidnego, ela se torna depois um micro-ondas quando você passa dele. Mas quando você tá dentro, irmão, é a fornalha. Tá pegando fogo, irmão, e vai te queimar. Mas depois que você passa, como você falou, agora você falando parece que foi Agora fácil, foi né? fácil, que foi lindo. Que não Ouvindo, houve vocês falam, dificuldade. nossa, foi muito que lindo na Argentina. No Duvido. meio da faculdade a gente olhava um pro outro, cara. Onde a gente foi se meter. Agora a gente tá mais formado aqui. Vamos continuar, mas que ideia doida foi essa, cara? Olha, o povo, você é maluco, cara. Pô, Olha Aí. pra onde tu me trouxe. E fora o e tu pensamento. botando culpa nele, né? Não, e fora o pensamento que não é verbalizado, né? Que eu ficava, caraca, beleza, e se a gente se formar e não revalidar? Vou ficar o resto da vida na Argentina. mas tinha o pós, né? Porque não é que nós nos formamos médicos, independente do tempo que tenha demorado, e sou Você era médico. médico, Não, pô. Você era médico na Argentina. Sou médico na Argentina. Então eu tinha aquele pensamento, cara, se eu tiver que morar na Argentina o resto da vida. Paulinha no barco junto. Aí em 2021 nós nos casamos, Marlon se casou também, elas foram morar com a gente lá. Aí ele sequestra a filha dos outros. Assim, de E leva pra... grito. Sequestrar a filha dos outros e levar embora. Imagina Só vai ela, envolvendo mais pessoas. Só vai aumentando o tamanho do problema, né? Botando mais gente no barco. Agora, igual tu falou, olhando pra trás é muita E como doideira. que é como marido, mano? Porque você levou ela também sem nada, né? Tu já trabalhava? Não. Tu não atuava ainda, né? Aí volta aquele pensamento igual que eu tinha. Aí eu tinha responsabilidade não só por 2 pessoas. Eram mais pessoas, né? Porque na minha cabeça. Já tinha a família dela que ia te cobrar com certeza. Na minha cabeça. Porque na minha. Tipo assim, eu tinha responsabilidade sobre a Paula, igual eu tinha responsabilidade sobre o Cara, Marlon. que loucura, mano. Porque eu, tipo assim, malucos, velho. eu tô com uma. Fazer um livro disso aí. Eu tô com uma. Eu tirei uma pessoa da casa dela, levei pra outro país pra viver a minha maluquice. Sim. Entendeu? Abrir mão de tudo dela, De né? Dos tudo. sonhos Pô, dela. ela trabalhava, a Paula fez direito, entendeu? Sim. Tipo assim, até parando pra pensar, tipo assim, de muita generosidade dela de ter Abrir aceitado mão, de ir, entendeu? Porque É, se parar pra mamão! Porque se parar pra pensar, é muita doideira, pô. É muita doideira. É muito mesmo. doideira. Desde tudo, desde o princípio de vou pra Argentina fazer medicina, é E muita assim, mas doideira, se você cara. sai de uma... Eu vou fazer uma comparação meio boba, mas é uma verdade. Você sai de uma realidade, por exemplo, pega um adolescente que estudou em colégio particular, que já foi pra fora do país várias vezes, já foi pra Disney, foi pra não sei aonde. O cara ir pra outro país estudar é mais fácil. Se sair, irmão, do interior de Teresópolis. Eu costumo dizer que o peão é um país separado, mano. Eu aprendo muito no muito peão, diferente, cara. É um país diferente, irmão. É um negócio... A realidade ali é outra. E vocês saem de um lugar que ninguém fez isso, pô. É muito improvável, pô. Nós somos muito Exatamente, improváveis. mano. Tu tem a nossa família, a família por parte de pai e parte de mãe, que é todo mundo lavrador, isso aqui, e do nada 2 médicos. Tipo assim, não é que escalou, não é que um virou um Uma empresário, mudança, né, não é mano? que um virou um empresário, um virou... Do ramo da lavoura, por exemplo. Não é que houve uma escalada nas gerações. Não, do nada. Apareceu 2 médicos na família. É do nada não, né, irmão? Do nada. Mas acho que tudo isso impulsionou fazer dar certo. A gente não tinha outra opção, entendeu? Não tinha um plano Era B. isso ou isso. Quando minha irmã foi morar nos Estados Unidos, a Camila, eu falei pra ela assim, Camila, ela foi a primeira vez, eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Se você tiver sua casa aqui ainda, você vai ter no seu subconsciente, você vai ter assim, ó, se der ruim, eu tenho pra onde voltar. Por quê? Tu deixa a tua casa pronta, irmão, estragou lá, parceiro, tu pega a primeira carroça que tem de lá pra cá e vai embora, porque tem uma casa te esperando. Agora, se você se desfaz da tua casa, vende tuas coisas e não tem o plano B, tu sabe que não tem pra onde voltar, pô. Tu vai voltar como? E foi isso que ela fez na época e tal, e foi. Mas é isso que você falou. Não tenho a segunda opção. E independente do que vai acontecer, eu tenho que me formar, pô. Eu tenho que me informar. Eu tenho que ser médico. Terminou a faculdade, se forma. E aí, irmão? Já se formaram tem 2 anos. Isso aí. E aí? Tu tá aqui há um mês. E aí, tem que trabalhar. Médico na Argentina. Médico na Argentina. Carimbinho do CRM da Argentina. Peguei o carimbo dia 11, dia 16, Qual já é que é tava o trabalhando. nome lá do conselho? Colégio de Médicos. Ah, colégio de médico. Colégio de Médicos. Eu aprovei 3 meses antes que ele. Aham. A prova, porque obviamente tem uma prova oral. Depois que tu rendeu todas as provas orais e você aprovou,
Tem a prova oral, seria a última, O TCC, como se fosse como se fosse um TCC pra tu. Que é cabulosíssimo, É. deve ser... Aí, beleza. Aí aprovei, eu Aí tem que se peguei... formar mais, você é mais velho, pra não ficar falando na tua, jogando na tua cara, me foi primeiro que você. Mas ele revalidou primeiro que eu. Essa guerra Ele continua, revalidou né? primeiro que eu, 6 meses antes de mim. E aí, como é que foi, irmão? Você é médico na Argentina? Cara, assim, a medicina em si não muda. Mas, pô, a realidade do hospital... Não muda. Isso sim, Estrutura isso muda é com diferente. certeza. Isso é diferente. Estrutura. Pra mim não tem muita diferença. Pra ele que já trabalhou aqui, Antes, eu né? conheci a medicina lá. É, então entendeu? você é uma Então folha pra em mim era branco, tudo é. normal. Tudo a mesma coisa pra ele que já era fisioterapeuta aqui, já tinha aquele contato com os hospitais, etc. Os protocolos são diferentes. Pra ele foi mais... Pra mim foi mais de boa. Mas e quando você veio pra cá? Aí eu senti muita diferença. Até hoje eu falo espanhol. Sim. Porque eu enxergo a medicina em espanhol, depois eu enxergo ela em português. Agora que eu tô começando a enxergar ela em português, eu Você tá aprendi vivendo tudo mais. em espanhol, Aí, viu falando espanhol aí. Seja com o povo. verdadeiro, qual é melhor? O que? A medicina? Tá Na falando prática. Cara, faculdade ou Não, na saúde? prática. É, na prática. Assim, aqui na... A formação no- do médico, a formação de tudo e a exercer a medicina no país. Porque eu tive experiência agora recente péssima aqui no Brasil com o médico do hospital. Péssima. O moleque deu Tilenol Sinus pra minha esposa com PCD. Aquele exame de sangue PCD que fala? Não, PCD não. PCR. PCR, altíssimo. Pô. Tilenol Sinus. Em resumo, né? Mas como que é pra você? Você viu as duas medicinas, como que é, irmão? Os dois países. Eu quero que os dois falem, assim. Você na sua ótica e você na sua. Você como já teve no Brasil e foi pra uma outra realidade, e você que é uma folha em branco e vem de lá pra cá, como médico. Acho que aqui tem mais recursos, mas esse recurso ele não chega para todas as pessoas, entendeu? Lá, por mais que seja mais precário em algumas situações, não tem tal medicamento, não tem tal exame, que eram bem poucos que não tinham, mas todo mundo tinha acesso. Ah, você precisa de uma cirurgia de emergência? Realmente é de emergência. Hoje ela vai operar, amanhã ela vai operar no máximo. Aqui você vê a gente fartada na UPA, 7 dias esperando cateterismo. Lá, nunca vi acontecer isso. Entendi. A pessoa já saía e ia, no mesmo dia É já como tava... se fosse assim, lá tem um mínimo pra todos, né? Lá É. tem o básico pra todos. Mas lá, assim, não... Eu sempre trabalhei na rede pública lá. Foram poucos hospitais privados, assim, que eu fui. Muda muito do privado pro público lá na Argentina? Um pouco. É igual no Brasil, então. Bem parecido com a realidade do Brasil, né? Mas o público... Isso eu tô falando do público, né? No público lá, ele abrange mais as pessoas do que aqui. Por mais que aqui, você queira... Entendi. Tem, como eu falei, do cateterismo. Tem o cateterismo, mas É não um ano. consegue fazer, Um cara. ano pra fazer o que eu tenho no Brasil. Um ano. O coração do cara já morreu. O cara tava esperando na fila ainda. É isso mesmo, tô criticando. Não gostou, vem falar comigo aqui na mesa. Eu tô falando porque eu acabei de ver com a minha empregada. Acabei de perder minha empregada da minha família com 22 anos na minha casa, pô. Ela acabou de morrer. Ela morreu 1º de maio. Ela teve um AVC. Chega no hospital, qual é o protocolo do AVC? Vocês conhecem o João Bernardo? Um lourinho de olho azul? Não. Médico, ele é médico. Ele é pai da minha sobrinha, que essa moça ajudou a criar. Ele foi no hospital e tem um remédio que dá, que eu acho que vocês sabem até o nome. Depois de 8 horas do AVC tem um remédio que dá pra parar de avançar o AVC, sei lá. Não, depois não, antes, que é o trombolítico. Depois do AVC, que dá o AVC. Ah, não, sim. É o Depois do trombolítico AVC. pra diminuir o risco de ter sequelas. Exato. A minha... Ela ficou 1 dia, 2 dias e não deram remédio pra ela. O que aconteceu com o AVC dela? Foi da parte de baixo que começou a dar, foi subindo pra toda a cabeça, começou a empurrar o hemisfério pro lado esquerdo, acabou, matou minha empregada em 10 dias, pô. E aí o João foi lá, na UPA, e falou com os médicos, falou, cara, assim, tá acontecendo isso, ele é médico, pediu pro outro médico como uma colega de profissão, e o outro médico com vaidade disse assim, não vou fazer nada que você tá falando. Não ouviu ele falar e foi embora, pô. Ela morreu 10 dias depois, cara, com o cérebro inteiro tomado. Todo tomado. Não tô falando mal, não tô falando bem, só tô dizendo que foi a experiência que a gente teve. Uma vaidade, uma situação teve, e estrutura zero, remédio zero. Ela ficou lá sem soro, sem remédio, sem nada, parada esperando, pô. Com AVC destruidor na cabeça dela. É isquêmico que fala, né? O dela foi isquêmico. Então, assim, a realidade que a gente viu era uma realidade muito ruim. Eu só consegui ter um tratamento melhor quando eu e a minha irmã te ligou pra todo mundo da cidade. Desde o porteiro do HCT até o prefeito da cidade ficou sabendo desse caso. E a gente conseguiu transferir pela política, não pela realidade que todo mundo tem o mesmo acesso. E aí ela acabou morrendo, porque foi muito sério dela mesma, mas acabou morrendo. É complexo opinar Sem ver o caso. sem né? saber do caso, entendeu? Você é médico, você não vai defender essa tua tropa, comple- né? Tua corja. Não, mas é complexo, não tem como falar que está certo ou está errado sem Paulinha saber bate do nele em caso. casa. Sem saber do caso. Mas realmente o que o Marlon falou, eu também concordo com ele,
Na Argentina, tipo, eu nunca trabalhei de ter... podia não ter uma medicação ou outra, mas de não ter soro, por exemplo. Sim. E eu trabalho numa UPA, não de Teresópolis, em outro município, que semana passada não atendemos porque não tinha soro. Tipo assim, cara, soro. Tô falando de soro fisiológico. Você faz na panela, se quiser. Pô, pelo amor de Deus. Então, Né, mano? mas Lá no também... peão não tem soro também de bolsinha. Lá no peão faz soro com água e sal, pô. Água e sal, com chá. Tô errado. Meu avô tudo é chá de... exatamente, Tu fala que ele tem uma coisa, ele toma chá. Meu avô foi... Você aprendeu medicina, cara. Teu avô aprendeu medicina indígena. Meu avô foi conhecer Tudo é o no mato. Meu avô foi conhecer o hospital porque ele nunca tinha ido no hospital, cara. Nós estávamos lá de férias, um cavalo deu um coice nele, caiu desmaiado. Quando ele acordou, tava no hospital que a gente tinha levado. Porque ele nunca tinha ido no hospital, pô. Tudo é chá. Esse dia, se ele acorda Essa medicina- em casa, ele não tinha ido, pô. Ele ia tomar um chá, pô. Ele ia tomar um chá, ele não tinha ido. Ele foi Ele fala porque na nossa nós cara que ele não levamos gosta de ele, pô. médico. Ele Que fala. Bom, médico né? não sabe nada. É bom que ele gosta de médico, mas ele gosta de vocês, pô. Tá bom. Mas, assim, a Argentina também, existem vários países dentro de um país. Entendeu? Nós estamos falando de um país que não tem nem como comparar o tamanho do Brasil com a Argentina, Sim. tanto territorial como, sobretudo, de pessoas, populacional. São muito menos pessoas, eles são concentrados de maneira distinta. Por exemplo, Buenos Aires e Santa Fé, que são províncias maiores e mais populosas, tem tudo, medicina, educação, saúde, muito melhor se você comparar com, não sei, um Misiones da vida, Mais afastado. que é um lugar mais ao norte, mais afastado, que faz fronteira com Buenos Aires, Sim. que é mais precário. É como no Brasil, entendeu? A minha Teve vontade de experiência... ficar Cara, eu nunca tive vontade de ficar. como médico lá? Não, nunca tive vontade de ficar. Mas eu nunca tive pressa de voltar. Sempre quis voltar. Eu sempre falei isso pra todo mundo. Eu Porque tua vida é aqui, tua eu realidade. quero voltar. Mas não é algo que, tipo assim, não, meu Deus do céu, se eu não aprovar o revalidando ano que vem, eu vou morrer, eu vou embora, vou voltar a ser fisioterapeuta. Tava não. bom lá, né? Tava tranquilo. Então, tava cômodo. Porque eu não tinha um salário bem ruim. médico lá, é isso que eu ia perguntar. Ganha Cara, bem ganha mais ou menos a metade, um pouco menos da metade do que o médico daqui. aqui. Mas o custo de vida lá... O custo Hoje era tá mais muito caro. baixo. Aumentou muito. O custo era muito baixo. Agora tá muito caro viver na Argentina. Entendi. Tá Mudou muito muito, caro, né? Mudou muito, tá muito caro. Hoje, quanto custa pra você se manter lá? Vamos dizer se o cara hoje que escutar você no podcast aí quiser ir pra Argentina. Quanto custa hoje pra viver lá? Fazer medicina? Medicina. Ah, Se ele for estudar na 3 pública, eu acho que ele Não. tem que ter uns de 4 mil a mais. Caraca. Tá muito caro. Uma parte dele tá 30 reais, pô. já não Argentina. compensa tanto você Que ir isso, pra Uma lá. parte dele tá 30 Não reais. compensa, mano. A gente foi no momento certo e terminou no momento certo. Vocês não pegaram essa transição, né? Não, porque enquanto a gente viveu lá como estudante, lá era tudo muito barato. Depois que a gente se formou, o câmbio mudou muito e ficou tudo muito mais caro. Mas em compensação, o médico começou a ganhar também muito mais. Sim. Tudo acompanhou, né? Exatamente. Antes O país o voltou a médico... crescer, na verdade, na Argentina, né? Voltou a crescer como país, né? Como nação. O capitalismo, O essas problema é que a população carente tá sofrendo muito, né? Sim. Porque, deram um remédio. Deram um remédio, só que quando o remédio é muito forte, ele controla a enfermidade, a doença, mas ele também ataca a pessoa. É. Entendeu? É tipo uma quimioterapia. É isso que eu ia falar. Ela vai tentar controlar Mas ela acaba com o resto. aquela neoplasia? Vai, mas como que fica o corpo da pessoa? É Qual o que tá o nome? acontecendo com a Argentina Qual o hoje. nome? Neoplasia, um câncer. Começou a falar em língua estranha, varão. É a mesma coisa, é o que tá acontecendo na Argentina. Entendi. Entendeu? Ele tá tendo que É o fazer efeito colateral. Exatamente, muito de um país que está contra. Pô, a Argentina na década de 50 era o top 1 do mundo, pô. maior, né? Sim, A Argentina era o top 1. sim. Olha a Argentina hoje, cara. É. Tá tendo que se... O choque foi grande, né? Porque Pô. durante os outros governos, a gente pagava R$14 de luz. Muito assistencialismo. R$7 de muito gás, assistencialismo. entendeu? Aí entrou o novo presidente, ele tirou todo o subsídio, de um mês pro outro você começou a pagar R$150 de luz. A energia, ganhando a a mesma energia coisa. subiu 400% de um mês pro outro, pô. E ganhando de um mês pro E outro. ganhando pro outro. mesmo. A gente não E foi... ganhando mesmo, né? Sem Ganhando recurso. mesmo. O salário foi aumentar 6 meses depois, pô. Mudou a saída, mas não mudou a entrada, né? Então, eu não sou economista. Entendeu? Sim. Eu também não entendo A mudança, também. a mudança que ele fez lá, pra mim, era necessária. Eu não sei se não poderia ter feito de uma forma mais É. progressiva. Foi uma incisão, né? É. Não foi uma Exatamente. progressivo, né? Talvez eu acho que ele tenha feito assim, porque fazer de forma progressiva, no meio do caminho iam empatar ele, entendeu? Ia chegar no momento e ia falar assim, não, já tá bom. Sim. Fazendo como ele fez, ele obrigou É. a acontecer. Porque a gente não tá falando de só de assistencialismo. A gente tá falando de roubalheira, de dívida, Sim, sim. igual tem aqui no Brasil. A Argentina quase quebrou, né, mano? Igual tem aqui no Brasil, que é... Não, o Brasil ninguém rouba. Roubalheira de sei lá. Pô, tu tem uma secretaria de limpeza de rua. Aham. Tu tem lá a Secretaria do Meio Ambiente, que faz a limpeza da rua. Aham. Aí tu tem 5 pessoas que limpam a rua,
que são os caras que trabalham de verdade, mas tu tem 30 pessoas num escritório que trabalham pra secretaria. Tu fala assim, pô, mas a secretaria não é de limpeza de rua? Por que eu tenho 30 pessoas de administrativo e 5 trabalhadores E braçais? todos de cargo. Não faz sentido. Cargo de confiança. Não faz sentido, entendeu? Sim. Então, isso ele cortou um monte de funcionário público, ele chegou e demitiu uma galera. É pra enxugar a máquina que chama. Exatamente, é o que tem que fazer no Brasil. Sim. E que o dia que fizer, a galera vai dar pulo dessa altura, mas que vai ser necessário, pô. Sim. É porque, na verdade, as pessoas, elas defendem a política, cara. Elas defendem a política até o ponto que não mexe no seu bolso. Se você for alguém que mama na teta do governo, você não vai querer que isso mude, porque você é o maior beneficiado disso. Exatamente. Você não pensa na tua nação. Você pensa só em você. Porque isso as pessoas fazem. Elas pensam nela. Se eu estiver ganhando, não importa que você está passando fome. Agora, se eu deixar de ganhar pra você e eu vivermos do mesmo jeito, as pessoas não querem. Elas não querem ter essa equiparação. Pô, calma aí, se tem alguém passando fome, eu tô ganhando muito, porque eu tô roubando na teta aqui e tá. Sabe o que as pessoas fazem? Que eu acho completamente equivocado dentro da política? Um exemplo, o cara pega, na época da eleição, ele vende lá o voto dele por um exame. Beleza? Aí ele vende por um exame. Ele pegou lá e por R$50 ele falou, se tu arrumar um exame pro meu pai, ele vai por R$50, tá, beleza. Ele vendeu o exame, a vida dele, o voto dele pra isso. Só que ele vai pagar isso 4 anos, mano. Esse vagabundo que tá lá, com todo respeito da palavra, ele vai roubar o país 4 anos. Ele vai roubar teu município 4 anos. Esse exame que você ganhou vai custar caro 4 anos, pô. Você vai ter que gastar dinheiro pra fazer exame particular porque você coloca pessoas baseado na sua vontade, no seu umbigo. Pode reparar. A gente que lida com política, de vez em quando a gente mexe com... vê essas coisas de perto, as pessoas se vendem por nada, irmão. Mas pagam isso 4 anos. Não vota com a consciência. Não pensa num político, não pensa em algo. Pensa assim, o que eu vou ganhar com isso? Só que na verdade é um ganho hoje. Não é um ganho... Porque assim, o exemplo é o Brasil hoje, pô. O Brasil hoje tá vendo um colapso, cara. E em nome do cara, não, porque o outro era melhor porque eu tinha arroz de graça. Exemplo, a teoria. Mas não é. É só baseado no meio da minha vontade. Mas na medicina hoje... Como é que foi revalida pra vocês? Como é que foi fazer uma prova de revalidação? É difícil? Muito difícil. Como é que foi pra tu, Marlinha, a experiência? Assim, trabalhava durante 4 dias na semana e os outros 3 dias estudando. Lá na Argentina? Na Argentina. Foi médico quanto tempo lá? 1 ano e meio? 1 ano e meio, trabalhando lá. Inclusive, éramos os que mais trabalhavam e os que aprovaram. O resto dos nossos amigos... Ficou tudo. Ficaram. Depois foram aprovando, enfim. Estudando e... aquela história, né? A gente sempre foi o primeiro da fila. A gente não conhecia alguém que tinha feito, alguém que tinha aprovado. Não conhecia? Aí um amigo nosso aprovou, pô, dá pra fazer. Ah, tá, antes de vocês. Que tinha se formado, aí a gente foi pegando informação. Fiz a primeira etapa em março do ano passado. Como que é esse processo? Eu não sei como é que funciona. Como que é? São duas Mas você escreve etapas. aonde? As provas são É funcionam uma prova, todo o ano? Revalida é uma prova dada pelo INEP. Tá? INEP é o quê? INEP. Instituto Nacional de Ensino. Ah, tá. Aí, ou seja, prestar pelo INEP, ele tem duas etapas. A primeira etapa escrita, a segunda etapa prática. Que tem 3, 4 meses de diferença entre uma e outra. Por exemplo, eu fiz a primeira em março, a segunda eu fiz em julho. Qual que é mais difícil? As duas são, mas acho que a segunda é mais difícil, porque é muito subjetivo que a pessoa tá te avaliando, É entendeu? igual que vocês viveram lá, né? Porque tem um ator, né? Na segunda etapa, tem um ator que simula o paciente. Você legal. depende Se o ator do for segundo bom personagem. e te Sim. consiga transmitir o que tu precisa saber, beleza. Agora, se tem um Cara, ator for íngua, ruim, que é o entendi. que acontece muitas vezes, fora as injustiças, né? Teve. Fora algumas injustiças. Não, porque, por exemplo, a prova é gravada. A prova tem várias câmeras, a segunda etapa, dentro do lugar gravando. Pra ver a auditoria depois. Vamos supor que uma câmera deu bug e não gravou. Você tem que refazer. Não gravou. Não é que, tipo assim, esses 10 pontos aqui nós vamos te dar porque a câmera não gravou. Não. Você perde os 10. Você perde 10 pontos. Aí se você quiser reclamar, tá no edital, pô. Você pode refazer a próxima prova. Mas não é só aquela que tu reprovou. Tudo de novo. Caraca. Não tem como tu falar que isso é justo, pô. Não é justo. Não tem como tu falar Aí que a isso é justo. primeira etapa é a escrita, né? São 100 questões múltipla escolha e 5 questões dissertativas, só que essas 5 são mais ou menos 20, 30. Porque tem A, B, C, D, E, entendeu? Aí é muito subjetivo que tu coloca ali pra banca aceitar. Às vezes o paciente tava lá escrito, tinha ataque cardíaco, você colocou uma frequência cardíaca maior que 100, que seria a mesma coisa. Palavra diferente. Eles não aceitam, porque a resposta era ataque cardíaco. É uma prova que ela é feita pra te reprovar, entendeu? É muito injusta. Ela não tá avaliando se você sabe ou se você não sabe. Foi feito pra não entrar, né? Pra vocês não passarem. Exatamente. Foi feita pra não passar. Aí a gente fez e aprovou. A primeira vez? Ele aprovou e eu reprovei. A primeira. Vocês fizeram juntos, né? Fizemos juntos. Fiz junto então, lá em Então tem Porto 6 Alegre. 6 meses. de 6 em 6 Seis meses. Cara, seis essa meses. prova?
primeira etapa, 400. A primeira é 400 e poucos e a segunda 4.100. Que? Só que deixa eu abrir um parênteses. 400 e pouco a prova. Mas você tem hotel, Pô, avião, tem tudo. Então, Não tiver dinheiro também não faz, né, amigo? Não faz. não faz. Que isso, O Varão? processo todo de revalidação a gente gastou mais de 30 mil. Fácil. Aí fiz a primeira etapa, provei. 4.500, gasta 4.500 só de prova. Só de prova. Só a fora prova. O contexto em 10 torno conto. da realidade. Nessa brincadeira. Eu acho que eu Pra gastei lá. 10 mil na segunda etapa, 10 ou 12 mil. Pelo É. amor de Deus. E Fora- se reprovar, tem que pagar de novo. De novo. Tem que pagar de novo. Que delícia. Tu pagou 2 vezes, né? Não, eu paguei 2 vezes a primeira, que é 400 e pouco. Ah, tá. Mas Tu que provou na primeira. no total deve ter dado uns 4, 5 mil. É, porque você pagou aéreo, não sei o quê. É. Caramba, É muito velho, caro, Muito caro. É muito caro. E feito pra reprovar, né? Feito pra te tirar dali. Feito pra reprovar. A segunda etapa mesmo, estação lá, eu perguntei uma coisa, o cara me entregou outra. Assim, até porque são atores que eles não estão preparados desde antes. Eles chegam pro ator, selecionam médicos e estudantes de medicina. 30 minutos antes da prova, eles vão lá. dá o Ó, script. fulano, o caso clínico é esse. Então, o cara, ele também não pode ter acesso antes, porque senão vaza, né? Ah, é claro. Então, ele Ainda mais no também... Brasil, né? Rola alguma corrupção, né? É complicado, pô. É complicado você É. ser ator também. Aí, pô, tem muita falha. É, porque os caras não têm preparação pra isso. A Né? correção da prova, cara, eles têm erros de correção que tu fala assim, cara, não tem como tu falar que isso daqui não foi... Por exemplo, na minha prova, vou te dar um exemplo. Na primeira? Não, na segunda. Aham. Eu reprovo a primeira, 6 meses depois, o Marlon fez a prática num mês, eu fiz a teórica de novo na outra. Ah, tá. Aí, quando saiu o resultado dele que ele tinha aprovado, Saiu mas a tua. ele tava voltando pro Brasil e eu tava indo fazer a segunda etapa. Uhum. Na minha prova, tem um vídeo, cara. Tipo assim, tem um vídeo que, por exemplo, pergunta. No PEP pra corrigir o exame depois, tá lá. O candidato indicou analgesia e antitérmico, via oral. Isso valia 1 ponto. No vídeo dessa estação, que são 10 minutos, eu indico analgesia e antitérmico umas 3 vezes. E o cara não marcou que eu indiquei. Entendi. Tipo assim, eu tô te dando um exemplo Aham. fácil, mas teve vários, na minha prova, houveram vários erros E assim. é incontestável. Não, aí você pode entrar com um recurso. Ah, tá. Aí, por exemplo, quando veio a minha prova, faltavam 2 pontos pra provar. Eu falei assim, pô, faltaram 2 pontos. Eu fui ver os vídeos, tinha 17 pontos, cara, que eles não me deram. Que isso, cara? Só que sabe quanto que eu tive que pagar pra um especialista ver o vídeo Pô. e me ajudar a montar o recurso? R$2.000, cara. E se eu não tenho R$2.000 pra pagar fazer o recurso? Eu ia ter que fazer a prova daqui, trabalhar de novo, Pagar juntar tudo de dinheiro novo. pra fazer a prova daqui a 6 meses outra vez. Quer sair muito mais caro que 2.000. Quando Entendeu? eu fiz Que a segunda loucura, fase, ficou faltando 0,6 pontos pra provar. Eu olhei e achei também 14 pontos na minha prova. 0,6 pontos. 14 pontos que você achou. 14, assim... E te deram no recurso? Não, deram ainda 6 só. Eles não reconhecem todos os erros deles. Não conhecem todos. Tem um monte de gente que entra o, com ação candid- judicial, o- pô. Feito o pra candidato não se apresentou, isso valia meio ponto. Aí você abre o vídeo, lá, eu sou o Dr. Marlon, fulano. Assim, Ridículo, Nítido, né, nítido. mano? Ridículo, né? Na minha concepção, o cara que vai corrigir, ele bota o fone de ouvido e começa a corrigir, dá play. Aí a mulher fala assim, amor, oi. Aham, e o cara tá falando lá, né? Aham. Aí ele volta. Filho correndo atrás da porta. Na minha concepção, é isso que acontece. não Porque não falou. tem explicação, pô. e também você Não é paga não 4 ouvir, né? mil Não reais falou, numa que acho que é prova. pior ainda, né? Não tem Você explicação. gasta com essa prova, você chega lá, não é uma câmera igual essa aqui que a gente tá tendo, não. É, um Moto G, entendeu? Mentira, mano. É, Pra você, a gente Uma prova achava que que tu era... pagou 4 mil reais pra fazer e tem 10 mil pessoas fazendo, é gravado com um Moto G, Meio Samsung, milhão na- um Samsung A12. Ah, Que... o celular, Não assim, tem um microfone. intermediários. É, Pô. foi feito pra dar errado, né? Eu, tudo concordo. errado. Eu não discordo que o Revalida seja necessário. Sim, Eu acho que tem que existir o Revalida. sim. Entendeu? Porque nós, graças a Deus, tivemos uma excelente formação. Sim. Mas existem muitas... Não só universidade. Igual no Brasil, cara. Tu perguntou a parada do Brasil e da Argentina. Não é uma regra. Tem muito médico formado no Brasil, seja Que é a bom. universidade que for, que o cara é muito bom. Sim. Entendeu? Concordo. Porque não depende só... A formação, seja na área que for, depende muito do indivíduo e da universidade. 100% do aluno. Entendeu? Quem não quer, dá um jeito. Quem não quer, dá um se jeito. não tem, vocês não tiverem... Quem não A quer, dá um faculdade jeito. dava o bruto, você tinha que ir Entendeu? pro fino. Como é Quem que não vai pro quer dar um fino? jeito, o cara se vira, tu busca... Hoje em dia, com a internet, com o celular, esquece. Tu entra no YouTube, tem aula de tudo, cara. É, O que tu sim. quiser, tem Qualquer área, tem né? alguém mostrando de qualquer área. Então, eu acho que o profissional hoje que é mal formado, seja na área que for, Tem a ver com ele, né? tem muito a ver com ele. Porque qual que é a realidade, a realidade no Brasil? É que muita gente que faz medicina, muitos, são pessoas de família
que não passou de tanta dificuldade, pelo menos ele, que ele já tem um dinheiro. Então o cara não tem aquela pressão, tipo assim, caraca, se tu não estudar e aprovar pra tu começar a trabalhar e se sustentar, tua vida vai ficar ruim. Não, o cara tá tranquilo. Inclusive, essa é uma das diferenças pra lá, que a gente tava comentando naquela hora, que é que o médico ele é muito glamorizado, né? Mas, não, você é médico, é médico. Lá tu é só mais uma, isso é só mais uma mais profissão, um, entendeu? Entendi. Isso também ajuda você a serem mais humildes, né? Porque o médico aqui, meu amigo, meu Deus do céu, parece que eu tô falando com semideus. Pô, aqui pra galera me chama de senhor, pô. O senhor que é não sei o quê. Eu falei com o Paulo. Falei, cara, eu me sinto um velho de 50 anos toda hora. O senhor que é não sei o quê, o senhor que é. Só quer um café? Ah, a gente nunca me ofereceu café, pô. Sim. Você acha que isso é bom ou isso é ruim? Eu acho ruim, eu acho ruim igual é na Argentina. Porque, essa desvalorização. Porque realmente o assistencialismo, o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem, eles são muito importantes na atenção do paciente. Eles são extremamente importantes, sem eles não seria possível. Mas o médico é o que dá a indicação da medicação. Ah, não, porque tem médico, tem enfermeiro que sabe mais. Eu não tô falando disso. Sim. Obviamente, tem enfermeiro que sabe mais que muito médico, tem auxiliar que sabe muito mais que muito médico. Mas o médico é o cara que estudou para fazer aquela indicação. Na hierarquia ele tá no... Exatamente. Então você falar que o médico é o deus do hospital também é ruim, porque nem você desvaloriza o resto. Isso faz com que o salário do resto seja muito ruim, o salário do médico seja muito bom. Hoje em dia nem tanto. A medicina hoje em dia não é mais igual era antigamente. A valorização é discrepante. A valorização é discrepante e distancia muito um do outro. Aí tu pega um cara que tem um ego... Inflável. O cara nem dá bom dia pra ninguém, cara. O cara entra, eu sou o doutor fulano de tal. Isso tornou um médico mais humano, né? Vocês acabaram aprendendo uma medicina mais humana, né? Mais ali, né? Mas todo mundo é igual, todo mundo tá no mesmo bar. Que é ruim também. Porque não tem aquele respeito pelo estudo que o médico teve. Sim. Entendeu? E no Brasil, sobretudo, pelo gasto que o médico teve. Pô, quanto que um médico gasta pra se formar no Brasil? 1 milhão. Pô. Da minha conta vai custar 1 milhão. Então, isso exatamente. Você tem que valorizar isso. Você não pode falar que, não importa se o cara é rico ou se é pobre. Não importa. Você meu cunhado não é rico isso. não, pô. Meu cunhado de mim, meu cunhado não é Você rico. tem que valorizar isso. Meu cunhado tá pagando com a tripa, a alma. Tem que valorizar, eu concordo em valorizar. Por isso que eu acho que tem que ter o revalida, porque tem muita gente ruim. Pra todos, né? Tem muita universidade. Aí entra meu ponto. Pra mim o revalida não tinha que ter revalida. Tinha que ter como OAB. Então, mas já foi aprovado isso aí. Já tá no Senado, né? Tomara que seja aprovado. Então, mas a lei parece que tá aprovada que que não é que vai ser uma prova pra todos, né? Essa prova é pra quem formou no Brasil e que o cara que formou fora vai fazer o revalida. São duas provas diferentes. Mas depois eu acho que vai acabar significando. Faz sentido você ter duas. Eu acho que precisa ter uma peneira, cara. Eu acho que no momento que for uma prova unificada, vai ser bom pra população. Então, você eleva o nível, cara. É como se fosse uma graduação de faixa preta, pô. Pra tu passar na faixa preta, mano, tu vai ter que passar por isso. E toda academia faz isso, pô. Hoje, exceções, mas o cara passa por um crivo de faixa preta, muito difícil, pô. Pode ser faixa preta, não é fácil. Eu acho que tem que ter essa peneira. Porque essa peneira qualifica pra população. Você entrega alguém mais, teoricamente, pelo menos na prova, pronto pra exercer uma profissão. E você melhora os próximos profissionais. Porque o cara que tá na universidade e ele sabe que quando terminar ela, ele vai ter que fazer um exame pra poder atuar. Ele vai ralar ele não vai levar a faculdade de qualquer jeito. Você é melhor estudante, né? Exatamente. Isso qualifica melhor o profissional. Sim. Entendeu? E aí eu te faço... É o que eu digo. Se o cara, pra ele defender um bandido, ele tem que ter aprovado na OAB, como que uma pessoa que vai atender teu filho, Maurílio, num hospital... O cara só se formou. O cara só se formou e foi. Vai saber Deus como que esse cara se formou. Entendi. Que qualidade de formação que ele teve. A responsabilidade é muito grande, né, velho? Não faz sentido. Pra ser uma parada muito que não, qualquer um que acabou a faculdade se forma. Pô. Sim. Tem muito recém-formado que é muito bom, cara. Que o cara sabe muito. Claro. Entendeu? Mas tem muito recém-formado que não é a... Não é o tempo de formação. É o empenho. E não é uma máxima, né? Cada 100, 10 é bom. Se for. E essa na prática é real. Eu sei porque, pô, a gente convive com a galera que é médico, irmão, é sinistro. Porque é o que você falou. Como a régua eu vejo isso no Brasil, como a régua do ensino é baixo, não é tão difícil de passar numa prova. Porque, cara, às vezes passar numa prova e tirar uma nota 7, não quer dizer que você é bom. Você só fez a média. Isso é perigoso. Eu acho que viver ali, pela nota, só pela nota, te torna no final um médico ruim. Um médico só de nota. Não um médico que conhece o que está fazendo, que conhece tanto que dizem que no Brasil o cara, para ser um bom médico, tem que ser 10 anos de estudo. Pós-graduação, não sei o que, o cara tem que estudar 10 anos. Aí se você sai com 6, às vezes, numa faculdade que você estudou, você sai com uma qualificação muito maior do que um cara que estudou 6 aqui. Se você for olhar...
isso tem a ver com o indivíduo, tá? Mas sem ser o indivíduo, a aplicação dele nos 6 anos, como a gente não tem régua aqui e pra você passar na revalida tem que estudar pra caramba, tu já sai diferente, pô. A tua corrida é diferente, meu irmão. A tua maratona é outra. Concorda? Exatamente. Tua maratona é outra. Como é que chega pra fazer uma prova de revalida sem saber a matéria? Tu não vai passar, pô. Tu vai fazer 20 vezes e não vai passar. Aí tu tem que usar o mesmo argumento porque existe um preconceito contra a gente. Existe aqui no Brasil? Existe, porque nós temos reformado fora. Sério? Existe um preconceito. É que eles não sabem como é que é lá, Entendeu? né? Exatamente. Aí você esse preconceito você derruba com a sua prática. Sim. O cara vê você trabalhando, você atuando e fala assim, onde você se formou? Aí tu fala, me formei na Argentina. Fala, na Argentina? Aí tu fala, Já te vê diferente, né? Mas ele viu tua prática antes de te perguntar onde se formou. Sim. Aí ele se toca, tipo assim, pô, o cara... Te olham diferente hoje no trabalho? Olha você diferente, Marlon? Não, eu não tive muito problema com isso, não. Eu acho que o problema maior com quem se forma no Paraguai, Bolívia e outros países. Pelo menos comigo, não falaram nada, assim, nunca tive nenhum... E os seus frutos também, né? Os frutos comigo também não falaram. É porque eles sabem que depois, né? eles sabem que o revalida é difícil. Eles sabem que se tu revalidou não é porque tu... A galera da medicina Eles sabe que o sabem, bagulho é sabe. sinistro, né? Sabe, muito difícil. Pode falar. Aí eu retorno pra quem fala do revalida, a mesma frase deles, tipo assim, porque eles falam que o revalida é pra proteger a população brasileira de mais profissionais. Eu uso a mesma frase, eu acho que tem que ter um exame nacional pra proteger a população brasileira de mais profissionais. É a mesma métrica. É a mesma métrica, pô. Sim. É a Tô mesma falando regra. que tem que abrir as portas para o estrangeiro, pra quem formou fora, não. Pelo contrário, eu acho que tem que existir o revalida sim. Sim. Só que eu acho que também tem que existir uma forma... mas o Enária valeu. O Enária é uma porcentagem, pô. O Enária não... porque tem um exame que dá a nota. A Unifeso é tal sim. pontuação. A UF é tal pontuação. Entendeu? Isso é tudo do MEC, você tá falando? Do MEC. Isso é tudo história, mano. Porque ele é baseado... Não, ele faz um exame. Pô. Eu quando tinha Minha esposa fisioterapia, fez. eu Sabe fiz, como é que era o exame? Eu. E vou falar isso, que eu não tenho nada a ver com isso. A minha esposa fazia, na hora da avaliação do MEC, a faculdade mudava inteira, irmão. Os protocolos que eles faziam, as ferramentas, as coisas que tinham, só botavam na hora da prova do MEC. Porque a prova do MEC é toda avisada por telefone, pô. Acabava a prova do MEC e recolhiam tudo. Instrumento, as coisas, os acessórios, os protocolos, era só quando tinha a prova do MEC. Acabava a prova do MEC, meu filho, cada um metia o pé. E não tinha mais nada na mesa, irmão. Aqui na faculdade, tô falando isso agora no passado. Doa quem doer, pode não tô nem aí. Eu tô falando porque minha esposa falou. A gente tinha uma faculdade na semana do MEC e outra faculdade durante o resto do ano. Era só bom na semana do MEC, pô. Depois acabava tudo. Os protocolos eram outros, a forma de fazer, as ferramentas eram outras. Porque tem um monte de argumentação, né? Porque eles falam, não, porque a gente já paga caro por 6 anos. Desculpa, mas isso não é desculpa pra não existir o exame. Sim. Não, porque nós tivemos que passar no vestibular. Também não é desculpa pra não existir o exame. Sim. Pra mim tem que existir o exame pra fazer esse nivelamento pra Mas população. sabe o que eu acho legal? Tira o vestibular, pô. Igual lá, tira o vestibular. Porque se a régua for alta no ensino, o que vai peneirar é o ensino, não é a prova de entrada, pô. O que vai peneirar não é o vestibular. Acaba criando uma cultura igual lá. Lá a gente vê muito brasileiro. Tem as assessorias, né? Que oferecem medicina de graça. Aí você vê um monte de brasileiro lá, sei lá, um cara agricultor, igual meu pai. Eu gosto de medicina. Triste Vou isso, pra né? lá fazer. É fácil, pô. Não tem nem vestibular pra entrar. Vai porque lá, aqui o cara a nossa régua é entrar no vende vestibular, né? tudo. Não. É. É isso que ele tá falando. O cara vende tudo, vai, chega lá, é outra realidade. Tipo, a faculdade é muito difícil. Essa forma quem estuda mesmo. Então. Acho que depois de fazendo uma prova aqui de proficiência, vai acabar sendo assim. Você vai parar de querer entrar pro glamour, pro status. Mas é porque o cara se esforça, mano. Não tô defendendo, nem protegendo, nem falando mal, nem falando contra. Mas o cara estuda 2 anos pra fazer o vestibular. Chegou na faculdade. É como se, na verdade, não tem o nada a ver com sonho a fosse o faculdade. vestibular, não a faculdade. Porque depois você passa o vestibular, o cara não leva na mesma intensidade, mano. Não leva na mesma intensidade. Não são todos. Mas na totalidade ali, a minha cunhada fala. Irmão, minha cunhada fala que na faculdade, pô, o nego dá 1 hora de aula e começa a falar. Não consegue ficar 1 hora estudando o professor falar, pô. Entendeu? Mas é uma realidade. A gente precisa talvez mudar a forma de fazer e olhar diferente. Deixa sem vestibular. Mas aumenta a régua no meio da faculdade. Eu acho que com esse exame que implementaram agora vai dar uma E no melhorada. final, vai sim. dar uma melhorada Vai porque a peneirar galera muito. vai ter que estudar. Não Não tem vai jeito, ter né? opção, vai ter que estudar. Sim. Nem que seja naqueles 2 últimos semestres, vai ter que estudar. Vai ter que dar um jeito, né? Isso vai melhorar a qualidade de formação, independente de onde estude. Sim. Da mesma forma que eu acho que o Revalida melhorou muito a minha qualidade. Aham. Porque ele te obriga a estudar um monte de coisas com uma intensidade que ele soma. Absurdo, né? Estudar E nunca... Termon, ele tinha passado e falou, não posso ficar pra trás. Rapaz, não, cara, depois que ele aprovou que ele veio embora, tipo assim, na minha o peso aumentou 20. mudou na minha cabeça, cara, o Marra já foi embora, caraca, eu não fui ainda. Tu ficou sozinho eu lá? tenho que ir embora, eu 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 tenho que ir embora. E aí Aí ele te bateu zoa pro resto da vida. desespero. Pô. Fica te mandando foto assim, tô aqui no Brasil, tô aqui, aí tu lá. Não, quando ele aprovou que eu fiz, eu fiquei, bateu um desespero. É, né?
Vai Tinha ter que passar desespero na interno. prova, né? Tem que passar. Pra gente encerrar, deixa um recado. Eu quero que cada um olhe pra aquela câmera do meio ali, ó. Marlon, até que você quer virar um pouquinho. Você vai olhar pra essa câmera do meio aqui. Cada um vai dar um recado. Eu vou dar um presente pra cada um de vocês aqui do estúdio. Todo convidado nosso ganha um presente aqui, ó, do nosso patrocinador. Vocês conhecem aquele homem ali? Luciano Subirá? Você sabe quem é? Ah, pouco conhecido, né? Pouco conhecido. Aqui nosso patrocinador, aqui embaixo, ó. A agência, a editora Agnus, que nos patrocina, que nos entrega material de livros de teologia, livros de estudo, livro de grandes escritores do Brasil. Eu vou presentear cada um de vocês com um desses livros. Voz de Muitas Águas, de Luciano Subirá, do nosso patrocinador. E também mais um patrocinador, antes do recado final, Chaparral, que é nosso patrocinador aqui também. Ele tem nos abençoado aqui todos os meses. Já comeram chaparral? Pô, melhor hambúrguer. Tá doido? Aquele molinho que tem lá. Não tem igual, né? Toda volta da Argentina, dava uma passada lá pra relembrar. Pra relembrar, né? Chaparral é cultura, Muito bom. nosso patrocinador. E o último patrocinador nosso, a Legacy School, que é a escola, pra mim, uma das melhores escolas que os meus filhos já estudaram e que eu já estudei. Ela tem uma pegada cristã, ensino Mackenzie, mas, cara, é diferente a cobrança, a exigência e a qualificação do ensino, que, na verdade, como vocês falaram, né? Quem investe em ensino não vai investir em remédio lá na frente, né, mano? Vai investir em outras coisas lá na frente. E a Legacy está com a gente também no À Frente Podcast. Agora, para encerrar, dá um recado aí. O que vocês quiserem falar, cada um no seu microfone, olhando para aquela câmera do meio ali. Começa pelo mais novo. Vai, o mais novo. Não sei nem o que eu falo. Dá um recado de fé, de motivação, de alguém que viveu o sonho. Motivação. Sobre o que você falou. Eu acho legal que você falou isso sobre o sonho. Eu acho que você tem que... Assim, talento, tudo isso não importa nada. O que importa é determinação e constância. Você tem que olhar naquele objetivo que você tem e firmar nele, independente do que acontecer no processo, você tem que suportar para você alcançar. E é isso. Eu sempre faço isso e tudo que eu me meti aí nessa vida, seja na música, seja no jiu-jitsu, enquanto eu não obtive o meu objetivo, eu não parei. Acho que é isso, você tem que lutar até você conseguir. Tem algum sonho pra frente? Tenho sonho. Fala um aí. Vários. Fala um pra galera. Sonho em sair do Brasil, viajar para outros lugares, sonho em investimentos próprios, né? Casa própria, com certeza essas isso vai coisas, acontecer, né? Hã? Com Vai. certeza vai acontecer. É. No Quando? tempo. Isso, com certeza isso vai acontecer. Num tempo... Filho. Quantos? Não falou, tu Cara, correu. Eu falo 2, minha mulher Ele, fala quer povoar, 3. ele quer povoar a terra. Quieto, igual eu, né? A mulher quer 3. E eu falo que um tem que ter o nome de Marlon, porque os Marlon estão acabando, velho. Você não vê criança Marlon. Não, Aí não ela existe, fica... pô. Ela O Marlon já fica, nasce grande, pô. Já nasce ela com 10 negocia, anos. ela fala que o último vai ser Marlon. Eita, Essa é minha mulher. aí vai dar Aí ruim. eu vou ter que 4. Aí vai igual eu, daqui a pouco, em busca da menina. Tô com 17 filhos daqui a pouco. Andar de Kombi, de van. Comprar um Sprinter. Comprar um Splinter. Fala, meu irmão. Deixa um recado pra galera. Cara, eu acho que mais ou menos o que o Marlon falou. E, tipo assim, se você tem um sonho, ou se você foca num objetivo, tem um objetivo na sua vida, é impossível, se você tiver constância, determinação, correr atrás, fazer o que tiver que ser feito. Isso é mais importante, fazer o que tiver que ser feito. É muito difícil que você não consiga, que não dê certo. Sim. Entendeu? Porque lá atrás, há 8 anos atrás, quando eu decidi ir pra Argentina, todo mundo falou, não vai dar certo, tu é maluco, tu vai voltar com uma mão na frente e outra atrás. Graças a Deus, eu e o Marlon, a gente focou no nosso sonho, focou no nosso objetivo, e agora, 8 anos depois, estamos aqui com o sonho realizado. E o filho da costureira e do agricultor, os 2 filhos são médicos. Ou Graças seja, a Deus. é impossível que não dê certo se você colocar foco, Deus e determinação. Sim. O recado tá dado, né? Pra você que tá de desculpinha aí, de mimimi, da onde eu sou não tem oportunidade, da onde eu venho. Se vocês for ver da onde eles são, lá não tem oportunidade, meu amigo. Que eu tenho lá, o negócio é... Mas é muito lindo ver essa história, é muito lindo ver o que eles passaram, tudo que eles viveram. Eu quis chamá-los aqui para incentivar você, que às vezes tem um sonho de fazer algo, você tem um desejo no teu coração de fazer algo e as circunstâncias não são favoráveis. E eu preciso te dizer, elas nunca serão favoráveis, porque os sonhos nunca são fáceis. Então, se você esperar uma circunstância favorável para fazer algo, tomar uma atitude, você nunca vai fazer. Então vai em direção aos seus sonhos. Se vocês quiserem, aqui embaixo a gente vai colocar as redes sociais deles para vocês entrarem em contato com eles, precisar qualquer dúvida, qualquer pergunta sobre como é que é as coisas lá. Eu acho interessante, quem tem esse sonho, entre em contato com eles lá, perturba eles, pergunta lá. Se ele não responder, me fala que eu vou lá e ligo para eles responderem. Porque agora são médicos, né? Médico não atende mais ninguém, né? No telefone. Mas que eles vão responder vocês. E
E um dia quiser marcar com eles para trocar uma ideia e saber o que é isso, como é ser médico, qual é esse sonho, porque agora são novos projetos. A história deles não parou aqui. Eles vieram até aqui, construíram até aqui, mas agora existem novos sonhos, novos propósitos. A nossa vida não para. Esse foi mais um episódio incrível À Frente Podcast.